Tudo bem? Oi, oi. Bem-vindos! Eu tô com uma pessoa muito especial, que também é minha líder. Eu só tô trazendo líderes aqui. Olha, Uhum. maravilha. Que maravilha. Sim. E tô muito ansiosa pra ouvir a história dela. Se você não sabe o que é Histórias pra Contar, é um quadro que eu resolvi criar porque eu reparei que todas as histórias que nós temos com Deus são diferentes. Yeah. Mas todas elas mostram um lado de Deus. Porque somos pessoas diferentes. Então Deus Yeah. trata as pessoas diferentes de formas diferentes Yeah. no final, o final é sempre o mesmo. Uhum. Mas de formas diferentes, porque Deus é um Deus muito plural. Então talvez você não se identifique com a minha história, mas se identifique com a história da Bárbara. Talvez você não se identifique com a história da Bárbara, mas se identifica com a do Kaique. Tá aqui também, você pode procurar, tá bom? Então, comece por se apresentar. Já falei seu nome, né? Yes. De novo, eu sempre faço isso. Mas se apresenta. Ok. Comece por se apresentar. Ok, muito bem. Antes de mais, só quero me agradecer por estar aqui, porque muito Obrigada, honrada pelo eu. convite, muito honrada pelo convite, porque eu já comecei a seguir este canal há uns meses e eu amo o conteúdo mesmo, Agatha. Obrigada mesmo por teres, tipo, a coragem de partilhar as coisas que partilhas e mais do que tudo, assim, é o que tu dizes. Não ficas a perder tempo, tipo, é muito mais importante o conteúdo do que tudo o resto e tu, em vez de ficares perdida nessas questões, se vais ou não vais partilhar, como é que vais partilhar, etc., só vais e fazes e está feito. E isso, tipo, conta muito, porque, tipo, no final do dia, nós só estamos aqui, tipo, para ver os testemunhos e para ouvir aquilo que é as histórias, tipo, que Deus está a contar através das nossas vidas. Por isso, obrigada, mesmo. Já me inspirou muito este canal, mesmo. Mas pronto, muito entusiasmada. Sou a Bárbara, tenho 25 anos, é uma idade bonita, hein? 25 anos, mas não vou ficar com ela por muito mais tempo. E pronto, o que é que eu faço? Olha, sou engenheira. Muito bom. Mas passo assim um terço do meu tempo na igreja e na igreja sirvo em várias coisas e que eu amo muito. Pronto, e aquilo que eu mais gosto mesmo é trabalhar com pessoas e adoro, tipo, contribuir para o crescimento das pessoas e que as pessoas se sintam em casa e bem-vindas, porque sei que quando elas sentem isso, é um espaço para florescer, é um espaço para crescer e tu só fazes isso quando te sentes em casa. Sim, Então, só quando te sentes confortável, tipo, minimamente. Então, gosto muito de trazer isso às pessoas. E pronto, gosto de servir noutras coisas. Inclusive, antes da gente entrar na sua história, eu vou compartilhar isso aqui. Que quando eu vim pra cá, você foi uma das pessoas que ajudou eu me sentir em casa. Foi uma das primeiras pessoas que foi me buscar no aeroporto. É verdade. E depois me mandar mensagens no meio do verão, tipo, você vai no Summer Camp? Sim. Ela foi essa pessoa. Eu já contei num vídeo que eu fui obrigada a ir pro Summer Camp. Posso me orgulhar disso, então. Mas sim, você pode se orgulhar disso. E eu me senti mesmo, isso que você falou é verdade, porque eu fui uma das pessoas que viveu isso, que se sentiu em casa. E depois de se sentir em casa, falou, ok, agora eu tenho que servir. É isso. Foi muito isso. Assim. Depois de sentir isso, já não tens desculpa para não ser assim. Já não tem como, é tipo, ok, essa é a minha casa, eu vou ter que lavar uma louça. Isso. Vou ter que fazer alguma coisa. É isso mesmo. Enfim, e agora me conta um pouco, você não é de Lisboa, vamos começar por aí. Exatamente, é verdade. Então, conta um pouco como é que... Eu queria que você contasse, na verdade, um pouco antes de como você veio pra Lisboa, do como foi seu encontro com Jesus, assim. Ok. Se você já cresceu na igreja, se não, como é que foi isso? É verdade, não sou de Lisboa, vocês vão perceber aí pelo meu sotaque. Eu sou de Guimarães, de uma terrinha muito pequenina chamada Caldas das Taipas. E eu cresci basicamente nessa, pequena vila em que nasci católica. Era a fé dos meus pais, eu ia com eles à catequese e à missa, eu lembro-me disso, tenho algumas memórias, mas depois, quando eu tinha 5 anos, a minha família mudou-se toda para uma igreja evangélica, batista, e foi através de uma tia minha que nos levou, e ela levou primeiro a mim, na realidade. Essa parte é engraçada, eu não tenho não tiro louros nenhum desta história, mas as pessoas gostam de dizer que sim, porque basicamente eu ia para os kids, aquilo que era o grupo das crianças na igreja, com a minha tia, e eu amava aquilo de tal forma que eu queria ir todos os fins de semana. Então a minha mãe ficou tipo, o que é que se passa naquele sítio que a minha filha quer nos trocar à família dela todas as semanas para ir àquele lugar? Eu chorava se não fosse. Então a minha mãe começou a ir à igreja por causa disso. Pronto, e depois converteu-se. Depois o meu pai ia à igreja tipo a rir-se de nós e depois converteu-se também, porque Deus apanhou a todos. Que ótimo! E eu diria que eles converteram primeiro do que eu, mas pronto, eu fui um bocadinho se calhar a ponte para depois eles começarem a ir. E depois então foi aí, eu lembro-me dessa transição. E depois de começar a ir à igreja, eu lembro-me das primeiras pessoas que me receberam, acolheram, que me trataram como família, sem serem a minha família. Sim. Eu lembro-me disso também. E acho que assim, o meu encontro com Jesus, assim, a minha conversão, foi quando eu tinha 9 anos, com essa mesma tia.
Ela sempre foi uma mãe espiritual para mim, foi com ela Sim. que eu me batizei, foi com ela que eu fiz muitas Que coisas. fofo. E foi com ela, tipo, no quarto dela, que nós orámos e eu aceitei Jesus, Que massa. bem pequenininha, mas pronto, eu acho que a consciência e tudo o resto veio depois. Pronto, eu lembro-me que desde aí que eu fazia os meus devocionais e eu realmente aprendia com aquilo que estava na palavra de Deus e orava. Portanto, não houve assim um momento, pronto, foi aí e depois daí foi uma construção, uma evolução e uma consciência que todos os dias nós tipo ganhamos. Sim, é Mas verdade. pronto, foi crescendo na igreja, Yeah. acho que não houve depois também esse momento assim, vou mudar a minha vida toda. Acho que desde aí então eu comecei a adotar Aos pouquinhos. novos hábitos, já. Muito, muito, muito bom. Aí depois isso tudo na cidade pequenina. Exatamente, nessa vilazinha, numa igreja pequenina também. Sim. Yeah. Aí depois, como você veio parar em Lisboa? Isso. Depois disso, pronto, sempre estive lá. Sempre fui aquela pessoa que ninguém, assim, duvidava que eu ia ficar lá para sempre. Ixi, Era eu também assim, era eu dessas. estava ok com isso. Eu também era dessas. Porque eu gostava da minha família, eu gostava do que eu fazia, estava bem confortável. Mas acho que por outro lado Deus conhece melhor do que eu, não é? Foi Ele que me criou, então Ele conhece melhor do que ninguém. Eu tenho uma irmã, entretanto, também. E pronto, e acho que houve um dia assim que eu estava à procura do curso que eu ia seguir e eu sempre fui uma pessoa, pronto, se me conhecem sabem que sou uma pessoa muito apaixonada por tudo. Então na altura, imaginem uma pessoa apaixonada por tudo a escolher o curso da universidade. Quero fazer tudo, se eu fizer um Eu ano. abria aquele site todos os dias e pronto, felizmente não era abrir com medo. Eu não abria com medo do género, pá, posso não ter notas para entrar em algumas coisas. Eu sei que para algumas pessoas abrir aquele site é um ponto de stress. Yeah. Para mim não era, mas depois começou a ser, porque tipo, eu gostava de tanta coisa, eu queria fazer tanta coisa, que havia dias que eu entrava naquele site e ficava, eu não quero fazer nenhum curso então. Porque tipo, parecia que nada chamava a minha atenção. Sim. Mas depois houve um dia que, do nada, chamou, era um curso de engenharia, e eu pensei, ok, não sei, nunca pensei nisto, mas olha, se calhar assim. E desde aí Tão esse bichinho nunca mais saiu. Engenharia é tão fácil. Pois, e eu fiquei tipo, ok, e de repente, isso cá até para o contexto que eu vou contar a seguir, para dar esse contexto, de repente, de todos os cursos que eu podia escolher, porque eu tinha notas para muitos cursos, de repente eu só não tinha notas para entrar naquilo, que era o único que Não eu queria. acredito. Ai, que raiva. Que era tipo a média mais alta na altura. Eu queria entrar no curso de Engenharia Aeroespacial, que era um curso que até então, há 8 anos atrás, só havia em Lisboa. E por isso é que de repente tornou-se este sonho de, ok, eu vou mudar para Lisboa e está decidido. Exato. E aí foi esse lutar por chegar a esse curso durante, pronto, os anos do secundário. Tipo, aquele o último ano e meio, que foi o tempo em que eu percebi, não, ok, só quero este curso e está decidido. Então aí nunca houve mais opção. Eu vinha para Lisboa e estava certo. Então desde aí... Então era lutar por isso, certo? Nem questionei mais isso. Foi lutar para chegar lá e pronto. Queres saber o que aconteceu depois? Eu não entrei nesse curso. Você não entrou? Não, no final não entrei. Tipo, no final acabei por estressar imenso. Vivi tão stress durante o secundário que acabei por estressar imenso nas semanas dos exames. E a primeira semana de exames, que era a mais importante, eu tinha 3 exames e todos correram pessimamente mal. Mal, vá. Tipo, não para as notas que eu precisava ter, que eu precisava de quê? 19, 20? Era o que eu precisava. Sim. Não aconteceu. E depois disso acabei por ter de tomar uma decisão e que ia entrar ou num curso muito parecido numa outra parte do país ou num curso também parecido, mas menos, que era Engenharia Mecânica, em Lisboa, na mesma universidade. Okay. E aí tentava trocar mais tarde de curso. Pronto. Caso eu depois percebesse que queria trocar, podia não querer depois. E ver o que eu fiz. Então eu decidi vir para Lisboa na mesma, mas não naquele curso que tipo era o que eu tinha escolhido em primeiro, mas a saber assim, que Deus ia orientar, porque assim, as notas que eu tirei nem sequer chegaram perto, nem sequer aproximaram-se da média que eu precisava, e até nisso ainda bem, tipo, Deus protegeu-me nisso, porque eu já vinha com a expectativa que eu ia entrar num outro curso, porque a verdade foi que depois quando saíram as notas desse ano, as médias subiram imenso, e se eu tivesse tirado a nota que eu achava que precisava, eu ia morrer na praia. Eu ia ficar tipo a 2 décimas de entrar. Então, tipo assim, Deus deu-me assim uma nota bem abaixo mesmo. Eu entrei com uma nota bem abaixo mesmo e fiquei tipo, ok, eu vou para aquele curso. E descobri mais tarde que afinal eu não queria outro curso. Tinha lá disciplinas que eu nunca iria querer fazer. Então eu estava muito feliz. E você fez o mecânica? Até ao fim. E cá estamos. Muito e fiquei bom. em Lisboa. Pronto, foi assim que eu mudei para cá. E agora, qual é a sua história para contar? É verdade, esqueci de falar isso no início. O engraçado da história pra contar é que, na altura que aconteceu, foi uma coisa que você tava, tipo, o que tá acontecendo com a minha vida? Sem dúvida. Eu vou morrer aqui, agora. O que tá acontecendo? Mas aí depois que passou, você fala, agora é uma história pra contar. Isso, é literalmente isso. É uma história para contar. Então, qual é a sua história pra contar? É literalmente isso. A Agatha perguntou-me assim, uma história de um milagre que Deus fez, alguma coisa que tenha impactado a minha vida. E eu sinto que já contei isto montes de vezes, mas assim, acho que vale o que vale e é mesmo isso que tu dizes. Aconteceu para ser uma história para contar. Sim. E acho que quando vais crescendo também, isto é uma coisa que aconteceu
assim, que se encerrou, assim, mais ou menos há 3 anos atrás, ou 2 e tal anos atrás, mas assim, hoje já olho com uma outra maturidade, já vivi outras coisas, outros Sim. desertos, que ainda me dão mais convicção daquilo que eu vivi. E acho que este foi um lugar na minha vida em que Deus firmou bué convicções que nunca mais saíram, porque assim, é o que eu costumava dizer naquela altura, eu agarrava-me a isso. Se o deserto é muito intenso, é mesmo para tu nunca mais esqueceres, Ai, é então é verdade. suposto nunca mais esqueceres. Eu até Aliás, sinto a eu dor. considero que é tipo a história na minha vida que assim, mesmo que eu fique em amnésia, eu não vou esquecer esta história. Uau. Porque foi tão intensa, tão dolorosa e tão longa que tipo assim, Deus usou até isso, porque hoje eu sei que tipo assim, não há forma de eu me esquecer. Sim. Eu não me vou esquecer daquilo que eu vivi, senti e do que eu aprendi naquela altura. Então, para Impossível. mim, é impossível. E acho que, resumindo, acho que esta é a história da minha vida que mostrou, se calhar, a primeira de muitas, Uhum. porque vivi assim, fim da adolescência, início da juventude, Uhum. e fica para o resto da minha vida de testemunho, que acho que foi assim a primeira vez que eu vivi algo que nem sempre Deus te vai explicar o que ele vai fazer, Uau. ele só vai fazer algo na tua vida, e tu és só um vaso, e tu és Várias só um vezes. meio, e tu não comandas a tua vida, mas é muito bom isso, porque ele leva-te sempre a um lugar melhor, leva-te sempre a um lugar melhor. Você Então, nunca perde nada, né? nunca, olha, exatamente, eu no final do Nunca dia sei perdi. que eu não perdi nada ao longo destes anos, e acho que foi a primeira história que é assim, ainda vou perguntar para Deus, aliás, já nem vou fazer isso, porque já nem, é isso, já nem faz sentido, mas na altura dizia, realmente é uma história que assim, cheguei ao final dela, não era preciso ter passado tudo o que passei, não entendo até hoje, mas assim, Tá estou tudo bem. ok, está tudo bem, porque assim, Deus faz as coisas de uma forma que tu não entendes, mas realmente Ele está muito comprometido com o teu futuro, Ele está muito Yeah. comprometido com os outros à tua volta, Ele está muito comprometido com. Às vezes eu olho mesmo, tipo, o espaço na Terra que tu ocupas, que é mesmo muito pequenino, mas ainda assim Ele quer trazer significado a esse espaço pequenino e, tipo, Sim. quer tornar isso, tipo, num legado para o futuro. Então, vejo hoje assim as coisas, mas juro, na altura não via nada assim. Claro. Então, pronto, vamos lá. Na hora que a gente tá no deserto é Nada, só. não vê nada, não Cadê vê meu nada. pão? Eu tô com fome. Juro. É. E eu já tenho vindo a falar muito sobre isso ultimamente. Tipo, nós estamos no Summer Camp e eu falei muito sobre Oasis. Foi uma das coisas que até falei lá num dos momentos. Sim. E é isto que eu vinha a falar Ok. hoje mesmo. Tipo, acho que foi aí que eu entendi esta metáfora, que é tipo, tu podes mesmo encontrar sempre um oásis no deserto. Tipo, é suposto tu viveres nessa oásis no deserto. Ou assim, esse é Deus no deserto. Yeah. Tipo, Ele é o nosso oásis no deserto. Aguinha. Tipo, tu podes encontrar descanso no deserto, tu podes encontrar alegria e tu podes mostrar um sorriso no deserto. E não é um sorriso falso. Não é um sorriso para aparentar que está tudo bem. Aliás, naquela altura eu não aparentava que estava tudo bem. Mas é um sorriso assim, como é que é possível? Sim. Como é que é possível eu estar tipo, a acordar alegre e ter um sorriso para mostrar, tendo em conta tudo que eu estou a passar? Então, isso aí é um milagre, isso é a prova que Deus existe. É Sem verdade. dúvida, sem dúvida. Consegui sorrir no meio da. Nas dificuldades. Mas pronto, enfim, indo lá então atrás, tem exatamente a ver com isto da faculdade. Eu entrei neste curso e passando já assim, bem rápido aqui esta parte daquilo que já ouviram sobre mim, conseguem entender muito facilmente que eu sempre estive habituada a uma vida fácil. Eu não vou dizer fácil porque nós todos temos desafios. Eu achava que tinha tido muitos e tive. Mas assim, uma vida fácil assim. Eu era aquela miúda, tipo, na escola, tirava boas notas, eu não tinha dificuldade, eu nunca tinha lidado assim, sei lá, com uma negativa. Eu era aquela miúda assim, perfeitinha em tudo. Ai, Achava que linda. eu. Filha mais E velha. esforçavam-me para ser. Esforçavam-me para ser. Era aquilo que era uma forma como eu me via. Então eu não era mais nada, eu era isso. Eu era isso. E talvez eu tenha colocado a minha expectativa em quem eu era nessas coisas. Talvez, só talvez. Porque depois eu cheguei à faculdade e a faculdade, intensa, né? E eu percebi que, tipo, eu não me percebia, demorei muito tempo a perceber. Mas eu mudei-me para Lisboa e o curso começou, etc. Aquilo estava a ser difícil. Mas assim, eu estava habituada a coisas difíceis. Yeah. Tipo, toda a escola até então tinha sido difícil, tinha tido desafios, eu confiava em Deus, tinha acabado de viver uma grande experiência com Deus nos exames, porque tipo, correram bem da mal, mas depois tipo, eu realmente tive essa conversa com Deus e entreguei mesmo tudo e depois eu repeti os exames numa segunda fase e eu tirei notas tipo que nunca tinha tirado antes, tipo, as coisas correram de uma outra forma. Portanto, eu estava mesmo tipo, ok, eu não sou definida por aquilo que eu faço, é realmente Deus que vai à minha frente, tipo aquele versículo, tipo Salmos 37:5, Provérbios 3, 5 e 6, sempre ali na minha mente, que é tipo, confia mesmo em Deus em tudo o que faz, entrega-lhe tudo, Ele vai endireitar os seus caminhos, Ele vai fazer a obra. Então já vinha assim, tipo, entrei na faculdade, mudei-me para Lisboa, meu Deus, eu estou a viver Evangélica. o tudo, estou a viver assim, o sobrenatural de Deus. Uau. Só que pronto, tipo, havia muito mais para conhecer e foi aí que Ele começou mesmo a trabalhar na minha vida. Então eu mudei,
tudo certo, só que no primeiro ano eu comecei a descobrir a pessoa social que eu era. E quando eu digo social é tipo, eu não consigo passar muito tempo em casa sozinha. Ah, E eu já não sabia isso sobre mim antes, mas depois eu encontrei-me sozinha em casa e fiquei tipo, isto não é para mim mesmo. olha Então eu senti muito nesse primeiro ano que eu queria sempre fora. E tipo, eu juntei-me à igreja, a Hillsong aqui em Lisboa, eu fazia parte da Hillsong lá no Porto, juntei-me aqui em Lisboa e eu não conhecia as pessoas. Então eu acho que durante o primeiro ano eu desorientei-me um pouco, também na minha imaturidade, em ter esse lugar de dar-me a conhecer, conhecer as pessoas. Eu queria me envolver com a comunidade, queria começar a servir, queria fazer tudo. Eu não estava a conseguir gerir isso com a faculdade e com nada. Daí os meus pais estarem-me sempre a dizer, e muito bem, obrigada pais, estarem-me sempre a dizer, tu vieste para aí com um objetivo. E assim, os meus pais são crentes também, os meus pais servem na igreja muito, mas eles diziam-me sempre isto quebrava-me, tu foste para aí com um único objetivo. isso é bem E chato não mesmo. foi estar na igreja Que a fazer raiva, isso coisas. também me dava raiva. Tu foste aí com um único objetivo que foi estudar e ser a boa aluna que tu és, porque no final do dia nós estamos a honrar a Deus em todo lado. É mesmo. Então, tipo, honra. Mas a gente nunca ouviu isso. Eu também não queria. O meu pastor me falou isso lá nos Açores. Ele falou assim: você tá na escola pra ser a melhor. E eu, tipo, não, mas eu vim pra cá pra fazer missões. Não, você veio pra cá pra estudar. Exato. É isso. Vamos chamar as coisas como elas são e meter as coisas nas caixas certas. Essa era a missão. Esse era o objetivo. Então a verdade é que eu vim para isso, mas no primeiro ano foi muito difícil gerir tudo isso. Para além da faculdade, eu ainda estava meio inconsciente, mas foi tipo, ok, isto não é fácil assim. Tipo, no primeiro ano houve alguma disciplina que eu não passei. Várias coisas aconteceram. Eu estava tipo, ok, isto é assim intenso. Segundo ano veio e eu continuei assim, difícil, intenso. E no segundo ano, eu digo isto com muito temor hoje, porque muita coisa aconteceu já. E pronto, então eu quero mesmo dar todo o contexto e não quero. É isto é a minha história, é o meu exemplo, não tem de ser tipo a regra. No meu segundo ano, eu comecei a perceber, tipo, depois de um ano na igreja, e tipo, fiz várias coisas, fiz coisas variadas, não fiquei presa num só ministério, numa só coisa. Eu conheci muita gente e tipo, aproveito mesmo para dizer isto, tipo, se tu estás numa igreja, ou se não estás, já começa por aí, junta-te a uma igreja, a uma comunidade, ela vai fazer toda a diferença na tua vida. No meu primeiro ano da faculdade, eu aprendi que tu podes viver tipo família, tu não tens uma família, mas tu tens tipo uma família que vai tomar conta de ti longe de casa, e essa é a tradução do que é a igreja. A igreja e eu é a família, aprendi isso no meu primeiro ano da faculdade, eu vivi isso mais do que nunca, tipo, ser família. E tipo, ser acolhida dessa maneira por pessoas que não me conheciam. Isso foi tipo a primeira prova mesmo, tipo, Deus está aqui, tipo, Deus ama-nos mesmo, e isso aí faz mesmo diferença. Mas depois estás na comunidade, é mesmo arranja uma comunidade e depois de arranjar uma comunidade dá-te a conhecer e conhece várias áreas, não te limites, não fiques tipo só numa coisa. E nesse ano eu fiz mesmo isso, tipo, eu conheci muitas pessoas mais velhas que eu, pessoas mais novas que eu dei mesmo a conhecer em várias áreas que são meus amigos até hoje, são pessoas que eu carrego uma amizade até hoje, que fazem mesmo muita diferença na minha vida. E acho que às vezes nós entramos logo a matar, queremos fazer uma coisa e temos um objetivo muito cego, mas tipo, tu não sabes o que é que Deus pode fazer na tua vida se tu deixares. É verdade. E não estiveres tipo só focada numa coisa. Então eu acho que eu abri um bocadinho esse espaço nesse ano, para me conhecer, para perceber o que é que eu queria fazer. E, sinceramente, cuidar de pessoas, que é uma coisa que eu hoje faço, não é? E traduzo tipo o meu nome, e toda a gente vê isso tipo assim, em mim. Sim. Eu nunca tinha visto isso, pessoal. Nunca tinha percebido nada disso. Não, eu já disse isto várias vezes. Eu achava que Deus tinha-me criado para tocar piano na igreja e era isso. Meu Deus, ainda bem que não. Sério? Ainda bem que não. Sim, eu achava que era só isso. Eu te vejo fazendo menos, eu acho. Exatamente. É o que eu vejo você. Mas era a única coisa que eu fazia antes. Eu fazia muitas coisas, mas eu achava que essa era a coisa. Era uma coisa e é isso. A minha mente era muito limitada. Eu nem sabia que você tocava piano, até uma vez a gente servir juntas e eu fiquei, é sério? Toca piano! Quem diria? Eu nem sabia. É sério? Eu conhecia a Bárbara que fala nas ofertas, a Bárbara que cuida das pessoas. Essa foi a minha primeira área de serviço. Onde for, a Bárbara tá. Mas a que toca piano não tinha. 14 anos. Servia todos os domingos lá na minha igreja. Mas eu achava que era isso. A vida era isso. E Deus tinha-me criado para isso. E pronto, já é muito bom. Está muito bom. Nem era, nada a ver. E a primeira pessoa que me falou disso, tipo, os meus líderes na altura, a Rosinha, o Fred, eram os meus líderes na altura, e eles, tipo, trouxeram essa conversa. E eles começaram a cuidar, a tomar conta de mim, tipo, como pastores, sem eu ter que pedir nada, sem dizer nada. Uma vez, tipo, há muitos anos atrás, o Fred lançou esta, há muitos anos atrás, tipo, em 2017, ok. O Fred lança, meu Deus, é verdade. Lança esta informação assim uma vez, qualquer dia a Bárbara vai ter um grupo de ligação na casa dela. E eu tinha 17 anos, ok? 17. E eu tipo, que engraçado. Até porque eu era bué tímida. Eles não conheceram essa versão minha, mas eu quando cheguei a Lisboa era bué tímida. Algumas pessoas vão saber o que eu estou a dizer. Não, eu não peguei essa nem eu já eu me identifico mais, mas na altura eu era muito tímida. Quando cheguei a Lisboa era muito calada. E tipo, estou a brincar. Então a primeira vez que eles falaram comigo sobre isso foi tipo, o que é que tu achas que tipo, Deus te criou para fazer? E eu,
sei lá, né, o normal, e disse, tipo, todas as coisas que eu já fazia. E depois foi tipo, mas por acaso tem uma coisa que tem me incomodado um bocado ultimamente. E tipo, eu descobri que eu até gosto, eu não sei como é que esta informação, tipo, veio. Eu descobri que eu até gosto, tipo, de cuidar de pessoas, tipo, até tenho, tipo, acho que até gosto de fazer isso. E elas, precisamente. Ah, E eu, a sério, tipo, vocês veem isso em mim, tipo, e eu, tipo, foi uma coisa mesmo, pá, nunca, foi natural. foi, não sei, tipo, para mim foi, não sei, eu nunca tinha pensado nisso. Depois de repente começou a abrir um bocadinho tudo, tipo, ok, pera, tipo, Deus criou-nos para boas coisas, É tipo, não foi verdade. só uma coisa. E isso é uma mentalidade bué limitante que eu tinha, era um pensamento bué limitante que eu tinha. Então, ok, aí abriu as possibilidades do mundo, e então, ok, tudo bem, ainda assim eu não sabia o que fazer com isso. E a verdade era essa. No segundo ano da faculdade, eu continuava struggling, tipo, com a faculdade. Tipo, eu não estava a conseguir lidar, tipo, o que estava a acontecer. E então, lembro-me que propuseram, tipo, os nossos líderes na altura propuseram-me liderar uma crew em Young and Free, um grupo de ligação, na altura. E eu, pronto, e in straightforward, tipo, basicamente na altura eu entendi, e esta é a parte que eu quero dizer que não é igual para todos, eles viram esse potencial em mim, e eu na altura percebi que Deus realmente tinha isso para mim. Ok. Era uma coisa que, tipo, era certa. E se eu dissesse sim, Deus ia abençoar e era ótimo, mas não era o momento. E eu não gosto muito de ter estas coisas do tempo de Deus e momentos e tal, porque eu acho mesmo que o tempo de Deus é o agora. O tempo de Deus é agora. Tipo, se Ele te chamou para fazer uma coisa, o tempo dele é agora. É a mesma visão, tipo, que eu tenho. Eu acho é que nós, nem sempre, já criámos o espaço certo para fazer aquilo acontecer. Então não é porque Deus disse que é verdade ou mentira. Tipo, se Deus disse é verdade, não é porque Ele disse e alguém te propôs isso agora, que é agora o momento certo. E eu não Exato. digo que não é o momento certo, porque não é o momento certo de Deus. Eu digo é que, tipo, nós às vezes só No não momento certo abrimos o para você. espaço. Yeah. Nós não abrimos o espaço. E eu coloco isso. Sim, Deus é soberano e tem um plano, então Ele sempre teve a fazer o seu plano, mas pronto, é uma coisa tipo it's on us, tipo, nós é que também não criámos ainda o espaço para receber isso e para fazer isso para Deus. Então eu não Faz gosto, eu não sentido. coloco essa culpa tipo em Deus, tipo, eu coloco essa, não é uma culpa também, eu coloco essa coisa em nós, mas não é É uma uma culpa, condição. é um processo, É é um uma processo. Então condição, assim, yeah. se tu não estás nesse ponto e tu sabes que Deus está a te chamar para isso, Sim, cria espaço, faz o teu trabalho. sim. Então, na altura, claramente, eu não tinha criado espaço. E uma coisa bem importante para mim nessa altura é os meus pais não abençoavam essa decisão. Eles diziam Isso é bem mesmo: tu importante. chegaste aí para estudar na faculdade, então até nos provaste que, tipo, essa é a tua prioridade e tu vais-te dedicar a isso, não te vais meter em mais coisas. Muito Então, bom. na altura, tipo, ficou muito claro para mim que, apesar de eu ver claramente que Deus queria que eu fizesse aquilo, não era o momento. Uau. Então, não foi o momento, mas eu não deixei de ajudar a construir e ajudar, de estar envolvida, né, a continuar envolvida. Então, eu Sim, sempre estive around, tipo, sempre estive por perto, mas não foi o momento de fazer essa coisa específica. O que está tudo bem, porque nós servimos a Deus em tudo, em todos os momentos, todos os segundos do sim. nosso dia. Portanto, está tudo bem. E pronto, a faculdade continuou e o que eu queria contar era mesmo esta parte da faculdade. Eu depois comecei a entrar num processo, tipo, mesmo profundo, que eu sei que, tipo, a contar isto até hoje até parece um bocadinho mais parvo, mas eu também não quero nunca esquecer a história, porque Sim, não foi parvo na altura. sim. E até muitas pessoas podem estar a ouvir-nos hoje, podem não se identificar, se calhar elas não estudaram na faculdade, ou se calhar viveram isso em outras coisas, ou se calhar não foi difícil, estudaram na faculdade e não foi difícil. Pois. Mas para mim foi. Ai, duvido. Se tiver Foi alguém, muito. levanta a mão. Mas eu duvido. É, eu também duvido, eu também duvido. Mas para mim foi muito difícil. Tipo, para mim foi mesmo muito marcante. E era engraçado porque à minha volta eu olhava e parecia que não havia ninguém tão struggling como eu. Parecia que não estava ninguém, tipo assim, a morrer como eu estava. Uhum. Mas realmente eu percebi isso na minha vida. E tipo, eu achava que. Eu comecei a me sentir bué mal com isso, porque é do género. Pá, eu supostamente, e acho que é, né? Então damos as nossas suposições. Eu supostamente não nasci para isto. Tipo, eu sempre fui bué boa aluna. Porquê é que eu estou aqui, tipo, com tanta dificuldade a fazer, tipo, este curso? E porquê? Tipo, qual é aqui o problema? Pronto. E ao longo do tempo, tipo, lá em casa, as pessoas lá da minha casa, e também nunca foi por mal, mas, tipo, lá em casa, elas sempre me perguntavam, etc. E as coisas estavam a correr mal. E depois foram correndo pior, e Ei. pior. Pior assim, houve um semestre que esse para mim foi, tipo, o mais difícil. Eu passei a uma disciplina. E assim, tem mais nesta história. Obviamente tem sempre a nossa parte de estudar, óbvio, estar tanto nas aulas, tem um Sim. conjunto de fatores. Só que eu sentia na altura que eu comecei a entrar num lado que não tinha propriamente a ver com esses fatores, tinha a ver com. Eu estava a tentar fazer os mesmos hábitos que antes. Eu estudava, não era que eu ficasse sem fazer nada. Eu estudava, eu ficava o dia em frente ao computador. Eu estudava, eu lutava, chegava ao teste negativo. E mais uma vez chegava ao teste negativo, mais uma vez chegava ao teste negativo. E isso para mim já era surpresa, já era estranho, já era Pois diferente do que eu vivi. vindo de um tempo na escola que sempre peso positivo, notas Isso, boas, altas, isso, nunca altas. lidei com nada do resto. Então isso para mim já Yeah. era surpresa. Mas depois começou a chegar uma.
depois começou-me a fazer questionar outras coisas mais para a frente. E acho que o facto de ter sido um deserto, não é porque era um deserto, prolongado, começou-me a trazer outras questões. Que acho que todos nós, quando vemos um deserto longo, começamos a entrar aí. Que é tipo, quase um outro nível de, espera lá. E tu começas a questionar tipo tudo, porque tipo, de repente o deserto fica muito deserto mesmo, fica muito escuro mesmo, muito seco Sem mesmo, água sem nenhuma, água mesmo, e nem durante nuvem. muito tempo. E eu começava tipo, ok Deus, ok, estamos aqui, tipo, estamos juntos, nunca me deixaste, ok. Tipo, o que é isto? E claro que eu comecei a questionar, tipo, será que eu devo continuar a estudar isto? Será que eu devo? Tipo, será que... E aí é que fiquei, acho que aí é que começou a bater, tipo assim, na minha identidade. Tipo, quem é que eu sou afinal? Tipo, eu era esta boa aluna, tipo, eu era esta pessoa, tipo, que conseguia coisas. Sim. E agora sou um fracasso. Tipo, eu sou um fracasso. Você pegou suas notas pra te definir. Yeah, yeah. E outros pormenores, mas assim, ahm, não é suposto ser assim, não é suposto estar, tipo, quando tens dúvidas em relação ao meu curso, se calhar eu ouvi errado. Se calhar, tipo, não era suposto eu ter estudado isto, o que é que eu estou aqui a fazer? Até que cheguei a um ponto que eu comecei assim, Deus, e eu ainda assim, ainda aí falava, tipo, com Deus expunha tudo isso. Deus, se é para ir para outro sítio, diz-me. Olha, estou aqui, qualquer coisa, chama para qualquer coisa. Eu vou à primeira oportunidade. Chama qualquer coisa, por favor, qualquer coisa, eu vou. Yeah. Diz-me só o que é, eu vou. Sim. A coisa mais, eu vou. Porque assim, este é o último lugar onde eu quero estar. Porque começou a ser mesmo muito desconfortável, muito vulnerável estar ali. Só que ao mesmo tempo disto tudo, e nós estávamos a falar isto um pouco antes, eu tinha uma bolsa também da universidade. Pois. Sempre esta questão. Sim. E isso era um tema. Eu estava em Lisboa porque eu tinha uma bolsa. E se eu não tivesse uma bolsa, eu ia para casa. Yeah. Então todos os anos tinha sempre esta história. Chegava para o final do ano, eu fazia a minha conta do número de disciplinas que eu passei. E, e nos primeiros anos ainda foi mais ou menos ok, mas depois começou a chegar a um ponto em que quase perdia os créditos para ter essa bolsa. Então todos os anos eu ficava um bocadinho tipo, eu não sei se eu vou voltar para o ano. Eu ia para casa de férias, tipo, eu não sei se eu vou voltar para o ano. Wow. Então, tipo, de repente, até esse fator, e tipo, eu dizia-me a mim, Deus, leva-me para qualquer lugar, eu estou disposta a ir para qualquer lugar, fazer qualquer coisa, porque tipo assim, isto não está a dar. Mas todos os anos, chegava sempre à última oportunidade e eu te dava. Ai, que coisa. E eu ficava tipo, Deus, a sério, deve estar a brincar. Vivendo pelo fiozinho. Deve estar a brincar, porque tipo, eu luto até ao fim, eu desespero até ao fim, é tipo horrível até ao fim, e depois eu vou para casa e volto. E sempre voltámos a isto, e tipo, eu até pedi para nos irmos embora, para não fazer mais isto, e tipo, tu mandas-me sempre para aqui. E pela primeira vez, ele não falava mais nada. Pela primeira vez, assim, na minha vida, não havia mais nada. Tipo, eu não era eu uma pessoa apaixonada, queria fazer tudo. De repente, não vinha nenhuma ideia, tipo, não vinha nenhum outro plano, não havia nada. Tipo, eu falava quando eu dizia, era tipo, era sempre a ausência de resposta, era sempre tipo, continua onde estás, continua onde estás. E isso tipo, pesava bué para mim. E houve um semestre, pronto, que foi tipo assim, o fundo. Isso depois apanhou a pandemia. Ok. Não. Exatamente. Sim, exatamente. A pandemia também foi ruim para... Foi essa fase. Eu estava no meu terceiro ano quando chegou a pandemia e graças a Deus eu pude ir para casa durante uns meses e esse tempo foi ok. Foi mais ou menos ok, porque estava lá com a minha família. Então, tipo, eu lutava mesmo muito e acho que eles aí também viram. Porque depois chegou a um ponto em que a minha família, não por mal, mas tipo, todas as pessoas que eu conhecia na minha terra, às vezes elas questionavam-me, tipo, ok, as coisas estão a correr assim. E era aí, tipo, eu odiava essa conversa. As coisas estão a correr assim, tipo, já pensaste, tipo, em mudar de curso? E tipo assim, até então eles não diziam isso, mas depois chegou a um ponto, pá, estás tipo sempre triste, estás tipo a ter dificuldade, boa dificuldade, tipo, pá, se calhar. E aí eu entrava tipo, pá, desculpem, essa é a opinião, é só Deus mesmo que vai dar, tipo. Sim. Pronto, só claro que eu duvidava, e eu a certo ponto comecei a deixar isso entrar. Sim. Claro que eu duvidava, eu não tinha mais força já para lutar. E era uma coisa tipo mesmo, nunca acabava, era sempre tipo mais. O que é que acontecia? Na verdade acontecia uma coisa muito prática. Eu tinha mesmo boa dificuldade, tipo, em estudar para os testes, depois tipo não tirava boas notas, depois ia tipo à fase de recurso. Sim. E claro que depois na fase de recurso era tudo seguido, tudo junto. Então aí depois ainda acrescentava mais, tipo, mais dificuldade. Mais stress. Eu até hoje considero que afinal de contas eu até devia ser mesmo boa aluna e Deus abençoava mesmo, porque assim, para eu conseguir tirar várias positivas na época de recurso, em que era sempre tudo ao mesmo tempo. Você só precisava da pressão. Eu acho que sim. Mas pronto, chegava a essa altura e era assim, era umas passava, outras não passava e pronto. Eu vivi muito a frustração, tipo que nem toda a gente passa por isto, mas é muito frustrante fazer uma disciplina várias vezes. E é muito frustrante dizerem-te, por causa da nota do teu teste, de repente tens que fazer tipo todo um projeto tipo de início no próximo ano. Nossa. Tipo todo um projeto de novo, todo um conjunto de coisas, tipo na faculdade, tens só que fazer de novo. E isso era mesmo muito frustrante e ensinou-me muito sobre tipo quem são as pessoas. Pronto, e no meio disto tudo eu fazia trabalhando noutras coisas, né?
no meio disto tudo, eu ganhava uma capacidade de entender muito maior. Eu continuava, lá está, eu fui desafiada a manter a minha alegria perante tipo, os meus colegas, professores, etc. No meio desse caos, eles também estavam a lutar, também não era fácil para eles, mas assim, manter essa alegria que tipo, era mesmo sobrenatural. Tinha gente que estava repetindo com você? Eu senti, era isso. Eu a certo ponto, no início talvez um pouco, mas a certo ponto toda a gente encarrilou. E eu não. E aí começou a pesar, porque aí foi outra dúvida. O que é que então se passa comigo? Porque é que todos os outros tipo, finalmente entenderam, encaixaram no sistema da faculdade e eu não? Isso tocava muito, porque de repente eu ficava para trás em algumas disciplinas começava a ficar eu para trás. E não era o meu problema, não era não fazer novas amizades, não era esse o problema, mas era assim, o que é que eu tenho de errado? O que é que eu tenho de errado? Yeah. Sim, só eu não consigo. Só eu não consigo. E não era só eu, na realidade, mas assim, na minha cabeça, pronto, só eu não consigo. E manter essa alegria, tipo, foi um desafio. Manter tudo isso, tipo, foi um desafio. Outras coisas que foram um desafio era isso, tipo, essa coisa de ter que repetir as disciplinas. E é isso. E nessa altura toda, eu aprendi muito sobre... Há muito custo sobre nada é desperdiçado. Eu tenho que saber que, tipo, nada do que eu estou a repetir é em vão. Tipo, tenho um propósito de estar aqui a repetir isto. Tipo, Deus tem alguma coisa para trabalhar aqui, Deus tem alguma pessoa, alguma situação para eu conhecer aqui. Tipo, se eu estou a ficar para trás é porque Ele quer que eu esteja aqui. Então, tudo isso, tipo, foi muito difícil de meter na cabeça. Tipo, porque eu só olhava para a minha situação. Sim. Tipo, Deus, não é justo. Tipo, eu não quero continuar aqui. Tipo, eu não quero que tu me tires daqui. Então, tipo, esse semestre, foi a pandemia, um semestre, e depois eu voltei para Lisboa no segundo semestre. As coisas estavam melhores. E eu voltei para Lisboa. Aliás, foi um primeiro semestre, mentira. Já não sei, estou perdida. Foi um outro semestre qualquer. Que eu senti que foi... A pandemia foi o segundo semestre? A pandemia foi... foi um segundo semestre, né? Porque foi em março. Foi um segundo semestre. Acho que foi do meu terceiro ano. Okay. Pronto. O meu curso são 5 anos, para vos dar assim o contexto. São 5 anos. 3 anos de licenciatura, 2 de mestrado. Mas como o meu curso era mestrado integrado, era uma coisa muito boa, que eu podia avançar nas disciplinas mesmo sem ter terminado a licenciatura. Boa. Pronto. Isto é importante, esta informação, para o que eu vou contar a seguir. Então, eu continuei, portanto, eu fiz o terceiro ano e depois, com muitas disciplinas para trás, eu entrei no quarto ano. Pronto. Mas no meu terceiro ano foi a pandemia e no meu quarto ano, que eu estava a fazer maioritariamente disciplinas de terceiro, esse foi o ano difícil. Foi um ano em que eu morei numa residência e que ficámos muito isolados. Era realmente um ano em que não podíamos fazer muita coisa e eu já não estava em casa, estava em Lisboa. Então, nesse ano, eu lembro-me muito bem daquele quarto. Eu lembro-me muito bem daquele quarto. Eu lembro-me muito bem das noites, tipo, de choro que eu passei ali naquele quarto. Tipo, de tudo que aconteceu naquele quarto. Antes disso, você morava numa residência ou sempre morei em residências. Sempre foi residência, ok. Sempre com colegas de quarto. Mas ali era uma residência pandemia, né? Não era ali de repente era tipo assim, uma prisão. Não podia sair. Nós morávamos... Continuando, voltamos. Sem microfone, o som vai alterar pro Spotify, mas mais alto. Tudo bem, não faz mal, a gente continua. Está tudo certo, porque quem interessa é a história, não é? Continua. Pronto, onde é que nós íamos? Na pandemia dentro da residência. Dentro da residência, pronto, foi uma altura muito difícil, felizmente tinha umas... No meio disto tudo, disclaimer, eu sempre continuei, em todo esse tempo, em toda essa temporada, a estar na igreja e a estar plantada, e esta é uma coisa que, a sério, no final do dia, quero sempre frisar, porque isto foi muito importante. Eu não deixei de ir aos domingos, eu não deixei de tipo, estar em cruz, eu não deixei de fazer as coisas. E a sério, vocês desprezam isso e acham que tipo, não faz muita diferença e quando eu estou mal é suposto ficar em casa a recuperar. Não é. Tipo, se a igreja é o hospital, quando estás mal é lugar de ir. Sim. Então é assim, é lugar de ir. Sim. E tipo, isso fez muita diferença na minha vida. Porque quando eu ia, isso era uma coisa que acontecia muitas vezes em toda esta temporada, havia algumas pessoas, havia a maior parte das pessoas que não reparavam o que eu estava a passar. Então eu já tinha que saber também. Mas havia algumas pessoas que eu não podia encarar. Porque bastava eu olhar para elas e elas nem sempre elas sabiam o que eu estava a passar, mas bastava eu olhar para elas. Eu derramava-me ali a chorar. E aqueles momentos eram momentos de cura também. Sim. Porque tipo, as pessoas ficavam ali a relembrar, tipo, estás no deserto mas não estás sozinha. Exato. Estás no deserto mas vais chegar ao fim. Isso é muito importante. Então isso foi muito importante também. Tem algumas pessoas, vocês sabem quem são. Tem algumas pessoas que tipo, elas faziam isso comigo. E tipo, isso foi muito importante mesmo. Então todo esse deserto, tudo isso que aconteceu nessa altura, esse último ano, eu também tinha pessoas muito queridas na minha residência e nós passámos a situação juntas. Mas eu vivia muitos momentos sozinha no meu quarto, nesse ano. E a sério, muitos momentos. E até então, tipo, é isso. Tipo, eu ia ter com Deus contar estas coisas. Os meus líderes ficaram preocupados comigo. Tipo, houve várias coisas envolvidas porque
eu não estava mesmo bem. Tipo, eu tinha muitos pensamentos, tipo, um turbilhão de pensamentos. Houve uma vez que nós fizemos uma... Já vou contar este pormenor, mas uma vez eu fiz um desenho que era literalmente... era a personificação daquilo que eu estava a passar. Então, eu não trouxe o desenho hoje, mas era literalmente uma... Pode passar aqui, se vamos acrescentar. Era literalmente um desenho de eu num barco, de olhos totalmente vendados. E era esta a imagem que eu tinha sobre mim na altura. Eu estava num barco, de olhos totalmente vendados, alguém estava a dirigir o barco que não era eu. E por baixo de mim tinha todo um mar de perguntas. E literalmente o meu desenho era tipo, a parte das ondas era tipo perguntas. Eu tinha muitas questões para Deus. E é por isso que eu costumo dizer que assim, Deus não tem medo das tuas perguntas. Exato. Porque tipo assim, não ofenda as tuas perguntas, não o ofenda. Ele quer responder, na verdade. Sim, ou então ele nem vai te responder, mas ele vai ouvir as tuas perguntas. Exato. Porque tu quando estás a fazer as tuas perguntas, vai-te haver um espaço para tu também, tipo, pensar nas respostas. E algumas perguntas quando dizem a voz já percebes que são inúteis. E outras, era aí que pegava o meu pé. E então, havia várias coisas que as pessoas podiam falar, mas havia uma série de perguntas que quando me perguntavam, ou quando me referiam isso, eu derramava-me em lágrimas. Isso significa, normalmente, aquilo que está mesmo a pesar no teu coração. Sim. Então, essas coisas realmente eram para trazer, tipo, à presença de Deus. Então, tipo, eu realmente trouxe essas perguntas todas. Eu passava tempos infinitos, tipo, naquele quarto, a ouvir louvores. Eu escrevia... Pá, o meu quarto a certo ponto tinha um monte de post-its, um monte, tipo, sim, o quarto inteiro. Era bom, mas na altura tipo, ainda estava muito na dor, tipo, era mesmo um conjunto de post-its que eu olhava em dor. E tipo, havia uma música que eu ouvia, havia duas músicas que eu ouvia muitas vezes. Uma falava muito sobre deixar tipo, os nossos fardos na presença dele, e uma outra era uma música que tipo, eu nunca tinha ouvido falar, nunca ninguém me tinha falado, eu ouço aquela música, parece que só eu conheço aquela música. E que eu meto muitas vezes, e hoje faz tanto sentido, mas na altura era tipo tão... não sei. A música chama-se Dear Child, é uma música do... nem sei agora, está na branca do tão autor. conhecida. Mas a música é literalmente nós a dizer: eu achava que tu querias tipo a minha perfeição, tipo, eu achava, não sei o quê, e agora eu não sei nada, e agora tipo, eu não sei o que fazer e tal. E a outra estrofe era literalmente Deus a falar: mas tu nunca percebeste que tipo, eu só te queria a ti, tipo, que eu nunca quis tipo, os teus talentos, eu nunca quis tipo, a tua perfeição, nunca quis a tua performance. Tu nunca percebeste, tipo, no final do dia eu estava sempre tipo, a aplaudir tipo, aquilo que estavas a fazer e não o contrário, tipo, sempre a levar-te para um lugar melhor e não o contrário. E aquela música, meu Deus, me quebrava, porque tipo, porque aquilo era mesmo tipo Deus a falar comigo, e ele desconstruiu tantas coisas na minha mente, tipo, naquela altura, tantas coisas que eu tinha mesmo agarrado como tipo verdades firmes. Exato. Que são tipo mesmo crenças, eram mesmo crenças. Sim. E Deus foi desconstruindo essa coisa de tu tens que agir perfeito, tipo, tu tens que resolver tudo, tu tens que tipo figure it out everything, tu tens que te sair tipo bem. E eu juro-te, Agatha, naquela altura toda, eu não estava a entender, eu continuava tipo struggling, tipo nos testes, eu não conseguia tipo estudar, eu não conseguia, eu ganhei bué medos, eu ganhei bué coisas, tipo bué medos. Uma coisa que eu percebi muito claramente depois foi que claramente eu ganhei medo de aprender. Uau. Isso foi profundo, porque como eu não conseguia entender as coisas, e isto é a parte mesmo prática, tipo, da faculdade, como havia muitas coisas que eu não conseguia entender, eu comecei a ganhar medo de fazer perguntas. Ai. Porque eu não queria ficar para trás, eu não queria, tipo, que me julgassem por isso. Então, a certo ponto, eu ficava tão para trás, que também já não valia a pena fazer perguntas, porque, tipo, já estava tão para trás. E isso criou em mim uma mentalidade mesmo de, eu sou mesmo má nisto. Eu sou mesmo má nisto, eu sou mesmo uma fraude. Eu sou mesmo uma fraude, porque eu não tenho coragem para perguntar, eu não sei nada, eu sou uma fraude. Se algum dia eu pensava isto, se algum dia um professor meu me vai perguntar alguma coisa, ele vai perceber a fraude que eu sou. Tipo, eu nunca vou conseguir ser engenheiro. Tipo, este conceito não tem a ver com o título, com ser engenheira, mas eu percebi mesmo que isto era uma jornada para chegar a um fim. E esta coisa de ser engenheiro era mesmo uma luz que eu não via ao fundo do túnel. Era mesmo, tipo, impossível. Então, tipo, começou a ganhar esse peso, começou-se a criar mesmo um fosso. E houve, tipo, uma época mesmo muito difícil, em que, tipo, foi mesmo uma última época de exames, nesse quarto ano da faculdade. Sim. Essa última época de exames foi mesmo muito difícil. E eu ficava a estudar, mas lá está. Como eu tinha medo de fazer perguntas, como eu tinha medo de estudar, eu depois comecei a perceber, só percebi isso anos depois. Eu não estudava mesmo. Na verdade era isso, tipo, não era nada tão wow, tipo, era literalmente que eu não abria mesmo as coisas para estudar a fundo, eu estudava muito superficialmente, eu via as coisas muito por cima. Claro que depois eu não aprendia mesmo, porque eu não tinha a coragem de ir para o desafio, passei do conforto. Eu perdi essa coragem, porque tipo, eu não queria falhar outra vez. Sim. Então tipo, eu tinha esse medo, eu não passava essa barreira nunca. Então eu não fazia perguntas, eu não ia atrás, coisa que eu sempre fui, lá está, de novo, apaixonada por tudo, a querer saber, querer aprender, tipo, se querer ser melhor. Sempre fui essa pessoa e naquela altura, tipo, isso desapareceu. Se perdeu. E então, tipo, eu não fazia isso, então, claro, depois na época de exames de recursos já era, tipo, o caos, a última oportunidade,
eu tinha uma bolsa para continuar a ter, dava litro e conseguia passar em algumas disciplinas e noutras não. E nessa última época de exames, antes disso, tipo, eu trouxe este caderno, pronto, eu estava a fazer. Eu amo quando tem artefatos. Tem cadernos. E assim, eu sempre falo muito dos meus journals. Uma coisa muito vulnerável aqui, eu escrevo muito nos meus cadernos. Um dos lados é escrever ajuda-me a processar e a acalmar os meus pensamentos, porque já perceberam que eu falo muito rápido e penso muito rápido e penso muitas coisas. Então quando eu escrevo aí eu paro de pensar rápido, isso é um dos fatores. Outro fator é porque às vezes eu penso, se algum dia ganhar amnésia, eu vou ler estes cadernos e eu vou me lembrar quem é que eu era, quem é que eu fui. Muito bom, né? Então basicamente eu tenho vários cadernos e eu numero, não sei se vocês são assim, se calhar não, se calhar sou eu louca, eu numero os meus cadernos. Da minha vida inteira. Eu deveria fazer isso. Eu tenho vários cadernos, mas eu nunca numerei. Isto é tipo journaling, tu tipo escreves todos os teus pensamentos, todas as tuas orações, todas as tuas planos, músicas, textos, todas as coisas aleatórias e eu numero os meus cadernos. Muito bom. Então nesta altura, esse é o caderno 7, o caderno que eu vos queria trazer é o caderno 6 e eu neste momento vou parar no caderno 15. É uma coisa assim, ok? Isto é tipo, tenho cadernos pequenos, grandes, tenho os que eu gosto mais, gosto menos. Eu afeiçoo-me bué ao caderno e depois custa-me bué pôr na prateleira. É tipo, Mas basicamente, pronto, este caderno é um que eu trouxe, pronto, mas eu escrevia muito em cadernos e eu lembro-me, eu trouxe só para representar, este é o 7. Já vou explicar que season foi esta. Sim. Mas antes desta, foi o caderno 6. E o caderno 6 é literalmente eu a gritar com Deus. Tipo, é todos os rabiscos, tipo, as coisas que eu escrevia mesmo tipo no choro, mesmo tipo... tem cadernos que têm tipo páginas tipo assim, escrito assim, tipo com todas as minhas dúvidas, todas as minhas frustrações. E uma coisa que também foi muito uma frustração na altura, tipo, também não partilhei isto com muita gente na altura, mas, porque muitas pessoas vão ver isto, estão envolvidas nesta parte da história. Ao mesmo tempo disto tudo, quando a pandemia surgiu, eu finalmente consegui simplificar a minha cabeça o que era ir mais assiduamente a uma crew. Pronto, a crew, já falámos disto nos outros episódios do canal. É um grupo de ligação. Isso, nós temos lá na igreja. Como é que chama algumas igrejas? Chama de célula. É isso. No Brasil, célula. Na igreja, não sou no geral, grupo de ligação. Isso. Na parte de Ministério de Jovens, as crews. Na altura nem era crew, mas isso interessa. E eu finalmente tornei uma pessoa mais assídua a ir à crew nessa altura da pandemia. Pronto, eu ia a uma crew, a minha líder era a Inês, ninguém sabe desta história, mas está aí, out there. E basicamente eu e muitas nossas amigas, nós fazíamos parte dessa crew como adolescentes ainda, tipo, com, 20, já era tipo o fim de Young and Free. Mas era tipo, nós íamos a essa crew e isso na altura simplificou para mim o que era eu ir a uma crew, porque até então eu não tinha, quer dizer que eu não tinha muito tempo para ir, mas aí eu comecei, tipo, a dedicar tempo para ir. E mudou alguma coisa, tipo, em mim nessa altura, eu lembro-me bem de pensar, ok, tipo, isto dá para fazer, tipo, eu posso comprometer-me com uma coisa destas. E basicamente, durante todos esses meses, que foi na altura, então, na altura que eu morava nos meus pais ainda, na altura da pandemia, esses meses ajudaram-me a pensar no assunto, que era, eu já tinha transitado para Powerhouse há algum tempo, mas as minhas amigas estavam a ter alguma dificuldade, tipo, basicamente havia uma comunidade gigante de pessoas que estavam a ter alguma dificuldade em passar para Powerhouse. É um problema até hoje, né? Natural até hoje. Mas na altura, tipo, foi o início do que era essa transição de uma forma muito mais, tipo, smooth. Então, basicamente, tipo, Deus colocou bem no coração de abrirmos finalmente uma crew que fizesse essa transição. Legal. Então, a primeira crew que tipo, fez isso foi esta. E eu basicamente pensei, eu acho que eu consigo fazer isto. Tipo, eu acho que finalmente talvez seja isto, cara, para mim. Então, tipo, surgiu essa ideia na minha cabeça. E esta é uma parte fã da história. No meio dessa, todo o deserto que eu estava a passar, né, tinha estas partes. Eu fui falar com os meus líderes, tipo, um dia. E no dia em que eu fui falar com os meus líderes, eles começaram a chorar e disseram, era mesmo em ti que tínhamos pensado e era mesmo que nós estávamos a precisar neste momento. Portanto, sim, tipo, isso pode acontecer e tipo, vai para a frente. E Agatha, até na conversa com os meus pais, tipo, era um problema. Não foi mais. Foi tipo, ok, se consegues lidar com isso, vai, força. Tipo, os meus pais também lideram um grupo de ligação, tipo, eles sabem o que é. E eles disseram, tipo, ok, agora, tipo, estamos de acordo, tipo, vai à frente. E naquela altura, tipo, tudo se alinhou, e é isto que eu queria falar também sobre os tempos de Deus, porque, tipo, tudo se alinhou de uma forma, tipo, natural, eu não tive que lutar por nada. E nessa altura você já tinha entendido o que estava errado na universidade, né? Também. Eu ainda estava no meio do deserto e da luta, mas tinha entendido uma série de outras coisas, tinha ganho uma série de outras ferramentas, que depois eu não tive que lutar para perceber durante o processo, já tinha vivido. Então, ganhei toda uma outra consciência, também nunca me isolei, nunca saí de cena. Apesar de não ter dito aquele sim na altura, nunca tipo, saí do contexto, então de repente foi muito fácil, muito natural. Então nós começámos essa crew com 6 pessoas, que num ano, online, aquilo era online, pronto.
Nós chamávamos da Cru do Ano, foi um nome que surgiu muito random no carro um dia, bem à toa, porque eu não sabia que nome arranjar. Era a Cru do Ano e nós chegámos tipo a 40 pessoas num ano. Que lindo. Nós começámos como 6 e de repente andávamos com 40, porque era online, então toda a gente era bem-vinda e tipo, havia muitos estudantes que se juntavam de várias partes do mundo. Nós tínhamos tipo, inclusive pessoas que estavam tipo fora a estudar ou assim e tipo, elas juntavam-se tipo a nós. Então aquilo tipo cresceu de uma forma e tipo, foi surpreendente porque tipo, Deus finalmente trouxe uma resposta, trouxe um prazer em fazer aquilo, de repente tudo fez sentido, foi a cru de transição, começámos a estar mais presentes no Powerhouse e tudo mudou para todos nós. E tipo, Deus trabalhou mesmo de uma forma sobrenatural naquela altura, tipo, sei lá, eu sentia-me tipo, inspirada todas as reuniões para falar a palavra, tipo, sei lá, era uma coisa assim, surgiu mesmo bué do nada, super natural, tipo, super natural, que na altura tipo, não teria sido nada natural, e que de repente... Pode falar, depois eu pergunto. De repente foi tipo, pronto, é isto, tipo, tá aqui, foi tão fácil, foi fácil. Você acha que isso veio também daquele lugar de você expor finalmente as suas perguntas? Vou chegar aí, é aí que eu vou chegar. Porque depois veio uma outra coisa, que também é bué uma tentação do inimigo no deserto. De repente, no meio de todo o meu caos, de todo o meu deserto, nós começamos esta crew. As pessoas começam a chegar, a crew começa a florescer, várias pessoas tipo, começam a vir, tipo, bem entusiasmadas. De repente a crew do ano era tipo a crew que estava em altas lá na igreja. Tipo, éramos os famosos. Não, nós gostávamos de dizer isto, que é famosos, é que achávamos. Mas nós esperávamos para fazer jogos, nós tipo, tínhamos antes de jogos, tipo, tudo era online, então, tipo, nós estávamos tipo, sempre juntos. A crew começou tipo, a prosperar imenso. Deus trazia bué uma leveza tipo, ao meu coração e tudo aquilo. Bué uma paz, bué tipo isso, tipo inspiração, sabedoria, tudo isso. Tarará. As pessoas tipo vinham, elas pediam oração, eram respondidas as orações. Todas as pessoas traziam tipo coisas com tipo, tenho um teste, tenho um trabalho, tenho esta cadeira, tenho isto, tenho aquilo. As orações eram respondidas. Sim. E aí eu comecei-me a questionar. Porquê é que toda a gente tem orações respondidas, menos eu? Pois. E essa foi uma coisa que eu fiquei tipo, na altura eu comecei a carregar também isso, que era tipo, que bênção, que tipo, nós estamos a trazer bênção a outros, não é esse o ponto, mas até nisso, Deus, tipo, eu estou na parte mais difícil do meu deserto. E porque é que no ano em que eu decidi tipo, fazer ainda mais para ti, tu abençoas, parece que tipo, tudo que eu estou a fazer em todo lado, exceto a única coisa que eu te peço. E tu trazes bênção inclusive a todas as pessoas por quem eu oro, nas áreas que eu também preciso. E tipo, toda a gente sai daqui abençoado, menos eu. E isso na altura tipo, pesou muito, tipo, eu comecei-me a questionar porque é que isso está a acontecer, o que é que eu tenho de errado, mais uma vez, o que é que eu tenho de errado. Mas tem este mas, que tipo, eu decidi fazer apesar de tudo, que era, apesar de eu ser a líder deste grupo, eu não quero saber, a dificuldade que eu estou a passar é esta. Então, eu podia não abrir tipo, toda esta história como estou a contar hoje, mas tipo, eu desempacotava tipo, as pequenas questões que eu tinha. Sim. Então sim, eu trazia isso em oração. Tipo, eu trazia isso como pedido, eu não me cansava de tipo, continuar a tipo, olha, eu tenho que trazer isto em oração, tipo, é verdade. Tipo, eu tenho que tipo, pedir-vos ajuda nisto. Então as pessoas, as pessoas mais próximas acompanharam mesmo de perto, mas as outras pessoas também tinham noção e eu nunca escondi o processo. Inclusive, tipo, eu tenho vários amigos que também não são cristãos e também viveram o processo comigo. E na altura, e se vocês já sentiram isso, tipo, sentia-me muito culpada às vezes de não é suposto ter Deus e por isso, tipo, a vida é mais fácil e tipo, eu não passo por dificuldades. Mas não, a resposta é não. E na altura, eu vou explicar porquê, porque acho que eu finalmente percebi. E se tu nunca percebeste, está aqui uma das respostas. Vamos ter respostas, porque Deus já respondeu muita coisa. As minhas perguntas eram tantas também. Inclusive, tipo, esse desenho foi um desenho que eu mostrei na crew um dia. Nós fizemos uma crew muito especial, que até hoje nós comentámos sobre ela. Foi uma crew em que nós trouxemos a nossa arte. Era para trazer uma arte qualquer que representasse, tipo, alguma coisa que estivéssemos a viver com Deus. E a minha arte foi esse desenho. E eu fui muito honesta com as pessoas naquele dia. Todos foram muito honestos. Foi muito bom esse tempo. Mas eu fui muito honesta também. E eu partilhava mesmo a minha luta. E portanto eu nunca deixei de fazer. E isso é um plot twist em todas as histórias. Tipo, nunca deixo de ser vulnerável. Inclusive com os meus amigos não cristãos, eu era sim vulnerável. E pronto, já vos digo o que é que acontece depois. Mas isso traz respostas. Porque assim, vou digo já. Como é que os teus amigos vão ver o milagre que Deus fez na tua vida se eles não estiveram lá na dificuldade? Se eles só virem a tua vida como um mar de rosas, no final quando tu disseres, venci este desafio, eles vão ficar tipo, nunca foi um desafio. Mas para mim foi. E todas as pessoas da minha vida viram isso. Todos os meus amigos da escola, todos os meus amigos da faculdade, todos viram o struggle, tipo, todos viram o qual aquilo estava a ser impossível. Então toda a gente viu. Portanto, se eu hoje posso dizer o que eu vou contar no fim, eles também viveram isso. E viveram essa parte do processo. Portanto, eu não tenho que fingir nem inventar nada, porque tipo, eles viram o mal e depois viram a vitória. Então pronto,
mais para frente, tipo, aconteceu tudo isso e essa é a última época de exames, como eu estava a contar, foi mesmo a mais difícil. E acho que nessa altura, essas questões todas caíram em saco tão fundo, que pela primeira vez na minha vida, eu questionei esta coisa que eu nunca me tinha questionado e nunca voltei a questionar. Eu cheguei a duvidar, tipo, da existência de Deus. Foi tipo assim, 2 dias. 2 dias, eu vou explicar. Houve um dia que finalmente veio este pensamento, Deus, estou farta, tipo, estamos aqui. Tipo, estamos aqui há muito tempo e eu até agora não vi resposta nenhuma. Eu não estou a entender nada. Eu nunca questionei isto, eu sei que tu és real, eu sei que tu não estás tipo, tu não és as minhas circunstâncias, tipo, tu és muito maior do que isso. Mas come on, tipo, eu vou ter uma série de exames nos próximos dias, ou vou receber uma série de notas, os exames já tinham sido, e eu estou a uma cadeira de perder a bolsa e ir para casa. Tipo, this is it. Tipo, se tu vais aparecer, tipo, aparece agora, e tipo, mostra que és real, porque assim, eu nunca duvidei disso, eu tenho temor para, tipo, não duvidar disso, mas eu, pela primeira vez, eu teria dito isto em voz alta, tipo, eu começo a duvidar. Tipo, tu és o meu pai, tipo, meu Deus, tu importas-te mesmo, tipo, com as dificuldades que eu passo. Tipo, importas-te mesmo, tipo, com isto. Pá, não me resta mais nada, tipo, eu só estou preocupada com isto, já tenho isto na minha vida. É só tudo uma coisa. Tipo, é só isto. E nessa altura, e tipo, eu duvidei, tipo, mesmo. E, não sei se foi nesse dia, se foi tipo no dia seguinte, eu recebi uma nota de uma disciplina que nem era suposto ter recebido naquele dia, nem era suposto ter aquela, a disciplina que eu ia passar. Eu recebi uma nota, tipo, instantaneamente, tipo, uma nota que eu já tinha feito tantas vezes aquela disciplina. E eu passei, de uma forma sobrenatural, tipo, a sério. Eu sei que dizer isto de forma sobrenatural parece bué. Era mesmo, ok? Não estou a entender, tipo, eu fazia 10 valores do teste, 7 valores do teste, tipo, eu não conseguia fazer mais, tipo, é que não dá para explicar tipo, o que é que eu vivi mesmo na prática. Sim. Mas eu ia para os testes, tipo, fazer a minha to-do list do que é que eu ia fazer durante a semana, tipo, eu ia para os testes, tipo, passar tempo, porque eu não sabia as coisas. Tipo, eu não sabia, tipo, era mesmo desesperante, eu via-me todas as vezes, tipo, quem és tu? Tipo, tu não eras esta pessoa, tipo, quem és tu? Eu era confrontada com esta nova realidade de quem é que eu era. Sim. Mas lá está, tipo, quem é que eu era não tinha mais a ver com aquilo, tipo, era só uma dificuldade que eu estava a passar, tipo, e Deus estava nisso, e Deus nesse dia mostrou-me, queres que eu te mostre que eu existo? Está aqui. Tipo, eu existo, tipo, tu vais ter bolsa mais um ano, tipo, tu vais continuar tudo, tipo, tu vais continuar aqui, porque eu ainda não terminei, tipo, não acaba aqui, tipo, não é só sobre a tua vida, não é só esta dificuldade, tipo, não é só este deserto, depois vai haver muitos. E eu aprendi naquela altura, tipo, a viver perto de Deus. Sim. Se calhar pela primeira vez, tipo, mais do que nunca. Então, tipo, Deus está muito mais comprometido com esse todo do que com a situação em específico. Mas Ele está preocupado também com a situação em específico, Ele preocupa-se contigo. Então, naquele dia Ele mostrou-me, tipo, claramente, tipo, olha, eu sei que, tipo, tu nunca duvidaste, mas, tipo, assim, também nunca mais vais duvidar. Tipo, eu existo, tipo, eu estou presente na tua vida, eu vejo e eu ouço. Yeah. Eu ouço o que tu estás a dizer, tipo, eu ouço as tuas orações, eu ouço os teus clamores. E eu atendo. E naquele dia, tipo, eu chorei imenso, tipo, eu estava tipo, ok, eu não vou mais questionar, tipo, isso, tipo, eu não estava em mim, tipo, eu não estava em mim. E é até engraçado, tipo, eu estou fora das redes sociais há 2 anos, mas um dia vou fazer esse post, um dia talvez. Eu teria uma série de fotos ao longo dos anos, inclusive, tipo assim, fotos depois de exames, tipo, a chorar, baba e rainha. Eu tirei fotos do processo, porque, tipo, eu sei que este processo, tipo, marcou a minha vida para sempre, e se ele marcar, tipo, a vida de mais alguém, valeu a pena passar. Sim. E naquele dia foi um marco, naquela época de exames, quando terminou, eu arrumei as minhas malas, naquela residência, eu arrumei todos aqueles post-its, tipo, com dor, assim, ainda não está vencido, mas nós vamos para a vitória. Sim. E basicamente o que aconteceu a seguir, muito rápido, assim, acelerando um pouco, basicamente o que aconteceu a seguir foi que eu fui de Erasmus, e eu vou ser bem sincera, eu só fui de Erasmus para fugir à minha faculdade, ok? Porque foi assim, Deus leva-me para qualquer lugar, ou não levava, mostra-me qualquer outra coisa, Ele não mostrou, foi por isso. E eu, como não tinha sequer terminado a licenciatura, eu nem sequer podia sair da faculdade e ir para outra. Porque para mim o problema estava na minha faculdade, eu culpava a minha faculdade pelo que estava a acontecer, porque era muito injusto em muitas coisas. E isso era mesmo, mas pronto, o trauma e a frustração já não descarrego mais na faculdade. Okay. Tem sim coisas, mas sim. Então eu comecei a perceber que, ok, há uma coisa errada em mim, eu tenho que entender se sou eu que já não gosto mais do meu curso, e se a verdade for essa, eu vou finalmente aceitar. Ou se é o ambiente e tudo aquilo que eu estou a viver aqui, e que se eu viver isso noutro ambiente, se eu me voltar a apaixonar por isto, as coisas vão mudar. Eu precisava tirar essa dúvida da minha cabeça. Então eu pensei, já que eu não posso ir para mais lugar nenhum, eu vou aceitar o programa de Erasmus da minha faculdade. Sim. Então eu tinha notas péssimas, e portanto eu não pude escolher o lugar para onde eu queria ir, e eu fui com uma amiga,
E não sei como nós conseguimos as duas, porque tínhamos médias parecidas, nós conseguimos as duas acertar para calharmos nas duas únicas vagas de uma universidade na França. Nossa. E nós fomos as duas. Pronto. Fui para a França mesmo, tipo assim, this is it, tipo, eu vou viver este tempo com Deus porque eu preciso destas respostas. Eu fui mesmo com esse objetivo. E então o objetivo não era, pá, era mesmo explorar outras coisas, conhecer o mundo de outra forma e ver se, a partir daí, eu recuperava isso. E eu decidi mesmo com Deus, se eu não recuperar isso, ok, quando eu chegar a Portugal, eu vou mudar a minha vida. Sim. E acabou. Tipo, não vamos estar aqui mais, pronto. Então Eu fui de Erasmus para um lugar, tipo, não foi mesmo a minha escolha, fomos para um lugar na França, é uma terra chamada Compiègne, vamos pesquisar, é muito bonita. Fica a 1 hora de Paris. E lá fomos. Começaram as aulas, tudo começou. E várias pessoas também, às vezes diziam, tipo, não sei se é tipo tão fixe assim tu ires no meio do caos que estás a passar. Porque às tantas tu achas que estás a fugir dos teus problemas, mas tipo, nós temos que saber que os problemas vão sempre connosco. É. Pronto. Isso é verdade. Sim. Mas ainda assim eu estava comprometida com aquilo que Deus ia fazer lá. Ok. Mas é verdade. Porque os meus problemas seguiram. Deixem-me que vos diga. Eles seguiram. Foi tremendo. Então eles seguiram atrás de mim lá para a França. E quando eu cheguei lá, a primeira semana de aulas, bati com a cabeça na porta. Não literalmente. Desculpa. Ok, eu pensei que Não estressado, não. mesmo. Bati com a cabeça na porta num sentido em que eu percebi, porque ninguém me tinha explicado até lá, I'm sorry, ignorância, as aulas assim todas em francês. Pois. Mas não era assim me incomodar. Tipo assim, isso eu sabia mais ou menos o que ia acontecer. O que eu não sabia é que tipo os testes iam ser em Você ia francês. ter que fazer os testes. E as apresentações iam ser Também em descobri lá. francês. E tudo ia ser em francês. Aham. E eu pensei assim, porque até então eu não tinha pensado nisto, só queria fugir. Quando eu cheguei lá pensei assim, como é que tu achas que se até agora em Portugal Ai. tu não te safaste das disciplinas que tu tinhas em português, como é que tu agora achas que vais te safar em francês? Eu quero O que chorar. é que te deu na tua cabeça? O que é que te passou pela tua cabeça? E eu tipo, literalmente, eu não pensei bem nisso. Mas já estava lá, Já gente, estava lá vou. e eu ia ficar. E a verdade é, passado 2 semanas, a minha amiga, ela percebeu que aquilo não ia resultar. E ela estava tipo num outro contexto, ela faltava só um semestre para terminar as aulas. Então tipo assim, ela percebeu que não fazia sentido ela ficar ali. Ok. Tipo, tentar uma coisa que podia correr muito mal, e ir tipo fazer uma coisa muito certa e terminar o curso era o objetivo dela e tipo, não fazia muito sentido ela estar ali. Então ela disse que ia embora. Então tipo, a minha única segurança, né? Lá. Falei de Deus, que era a única segurança que eu precisava. Ela disse que ia embora. E quando ela disse que ia embora, tipo, ela, na altura, veio até essa tentação. Tipo, ela perguntou-me, tipo, vem também, embora. Tipo, vamos embora. E eu lembro-me perfeitamente bem. Tipo, ela até hoje, ela depois chegou a pensar que eu tinha me chateado com ela, mas realmente, tipo, eu nunca me chateei com ela, nem com nada, porque, na verdade, eu sabia que o que eu estava ali a fazer não tinha nada a ver com ela. Eu sabia que Deus tinha-me levado ali por um propósito muito específico. E eu não me ia embora dali enquanto que Ele me mostrasse. Então eu sabia que eu tinha de ficar. Tipo, eu sabia. E assim, eu vivi um tempo com Deus naquela altura. A minha experiência de Erasmus não foi uma experiência como toda a gente conta. A minha experiência de Erasmus foi eu no meu quarto de 8 metros quadrados, Muito bom. minúsculo, com Deus. Oh. Eu fiz novos post-its e eu vivi naquele quarto com Deus. Sim. E foi uma experiência incrível. Porque literalmente, até meio do semestre, eu fiz os testes. Quando acabaram esses testes, eu bati no fundo, de novo. Eu tirei muito mais notas. E houve uma disciplina específica que eu tirei 1,5 num teste. Quando o professor me chamou para falar Que comigo, duro. tipo, como é que tu tiraste 1,5, ele me chamou para falar sobre o teste. O homem não falava quase inglês. Ele perguntou, o que é que foi que tu não percebeste aqui na matéria? Tipo, foi a matéria, foi eu a falar em francês, o que é que tu não percebeste? E eu só me lembro de pensar, eu não percebi nada. Nada. Nem a matéria, nem você a falar, que eu não percebi nada do seu sotaque. Nem nada, não percebi nada, nem esqueci muito bem o que é que nós estamos a falar nesta disciplina. Havia disciplinas que literalmente eu não sabia muito bem o que é que estava a falar. Triste. E eu fiquei tipo, ok, e o homem tipo disse, olha, se tu no final do semestre tiraste tipo um 15 ou 16, que aquilo junto não dá a média de 20, não dá a média de 10, né? Yeah. Mas se tu tiraste tipo um 15 ou 16 mais o trabalho, eu passo-te. E deu-me essa oportunidade. E pronto. E até ali, e a minha oração sempre era, Deus, eu já percebi que eu tenho problema de estudar. E que eu não, é por isso que eu não consigo tipo, tirar notas boas. Então dá-me uma motivação. Tipo, eu só preciso disso. Yeah. É motivação, porque até então eu não tinha motivação. E eu sabia que até isso era Deus que tinha que dar, porque não conseguia encontrar motivação em nada, já tinha tentado tudo. Já era o meu 5º ano da faculdade. Nossa. E não tinha terminado a licenciatura sequer. A licenciatura eram 5 anos, eram 3 anos. E eu estava já no 5º, ainda tinha um monte de disciplinas para fazer em todas as áreas. E foi aí que, depois de muita oração e de muitos anos, Deus fez um milagre. Que foi, a partir de um certo dia, eu não sei muito bem precisar qual, eu comecei a ter motivação. Eu fechei-me naquele quarto, numa terra que, mais uma vez, tipo, estava numa terra sozinha, era suposto eu sair para estar com as pessoas, porque eu sou uma pessoa social, né? Yeah. Eu não sei o que é que me aconteceu, mas eu sei que eu fiquei anestesiada e nos 2 meses seguintes
eu estudei bué. Eu apaixonei-me por aquilo que eu estava a estudar. De novo. De novo. Oh. E eu provei, pá, e aquilo foi mesmo um tempo com Deus, tipo, incrível, porque eu não sei, tipo, eu dava por mim, tipo, eu estou a querer ficar em casa para estudar. Eu dediquei-me mesmo àquilo, tipo, foi necessário. Eu se calhar nem vivi tantas experiências assim, tipo, em Erasmus, porque eu precisava de ver aquilo. Yeah. E a firmeza de que Deus me dava uma capacidade. Sim. Deus é que ia capacitar. Ele ia me dar a motivação e a capacidade. Ele ia me dar tudo o que eu precisava. Eu não precisava, tipo, eu não precisava de fazer nada. Claro que tem uma parte prática, e a parte prática é, tipo, estar lá e fazer. Isso é muito o que a gente tava falando antes também, do pedir, né? Yeah. Você não tinha pedido ainda. Não. Sei lá, de outras palavras. Não. Tipo, não. Eu não sei. Tipo, A gente também... eu não tive maturidade para perceber tudo sobre esta história. Não, a gente nunca tem. E não foi culpa sua, do tipo, você não pensou... Não, nada a ver. Mas é que o tempo te fez perceber que, ok, eu vou ter que pedir motivação. Sim, sim, tudo. Eu vou precisar é isso. Eu vou pedir tudo. Então, bora. E nessa altura eu comecei, tipo, meio de passo a passo, tipo, bora fazer, tipo, toda essa apresentação, depois este teste, depois isto, depois aquilo, bora fazer tudo isso. Mas, assim, aquele tempo foi mais um tempo em que Deus desconstruiu a minha mente. E acho que foi a primeira vez que finalmente eu percebi várias coisas, várias respostas a algumas perguntas minhas e a minha identidade. A tua identidade não está naquilo que tu fazes, não está só a ser bem-sucedida ou se não vais ser bem-sucedida. A tua identidade está em quem Deus diz que tu és e na história que Ele criou para a tua vida. Tipo, na história que Ele criou para a tua vida, Ele criou a tua personalidade e aquilo que tu viveste e aquilo que tu acreditas. Mas assim como Ele te deu isso, também pode tirar e mudar tudo o que tu acreditas para outras coisas. E nós precisamos muito buscar o que é crer na verdade. E a verdade está na palavra de Deus e não é o que nós pensamos, nem sempre é o que nós pensamos. Então, tipo, naquela altura, sinto que eu desconstruí isso. Então eu comecei todo esse trabalho de desconstrução, tipo, de estar mais na presença de Deus, de estar mais a viver e a beber disso. Isso deu-me motivação para estudar, isso deu-me motivação para, tipo, fazer as coisas, eu estava a sentir uma nova pessoa. Inclusive, eu comecei a crer que eu ia passar nos testes. Coisa que, tipo assim, eu deixei de acreditar. O que é fé? Crer numa coisa que tu ainda não viste. Eu entrava nos meus testes no técnico e eu dizia, eu não vou passar, vim aqui passar o meu tempo. E eu ainda comecei a entrar naqueles testes naquele lugar. Eu vou passar. Muito bem. Porque eu tenho uma convicção, e essa convicção, assim, guys, isto é mesmo tipo fé e é mesmo tipo sobrenatural de Deus, porque ter uma convicção de uma coisa que tipo todas as evidências provam o contrário, era em francês. Eu levava um dicionário para os testes, ok? Um dicionário e uma calculadora. Porque isto não serve para nada, as duas coisas juntas. Mas tipo, eu ia para lá com um dicionário e uma calculadora, tipo, fazer testes, eu sentia-me tão humilde, tipo, naquele lugar. As minhas aulas de francês era tipo com um monte de pessoas da minha idade, tipo 21 anos, 22 anos, a aprender tipo o francês do 5º ano. Era tipo super vulnerável, tipo, toda a situação foi super vulnerável, mas nessa vulnerabilidade foi quando Deus finalmente teve espaço para calar todo o meu mundo, porque eu também deixava muitas coisas falar, né? Tipo, foi naquele tempo que tipo, eu calei mesmo todo o meu mundo, porque eu vivi tipo separada num outro lugar. Deus tipo, mesmo calou todas as vozes e começou a falar. Agora eu vou-te dizer tipo, o que é. E nessa altura tipo, foi quando eu finalmente percebi tipo, que afinal eu gostava do meu curso, não era o problema, não estava em mais nada, estava em mim. Tipo, o problema estava em mim, de eu não estar a conseguir processar isso. E que ok, está tudo bem estar isso em mim. E até não acreditar, né? Não acreditar em mim. Não acreditar, tipo, acreditar tipo, que Deus pode fazer algo através de mim, Deus pode, tipo, não era mais eu que ia para os testes, tipo, Deus, vem cá mostrar o teu poder, por favor, tá? Tipo, os testes aqui é para se fazer. Tipo, dessa forma, tipo, até então é tipo, estava só a lutar já nas minhas forças. Então, guys, tipo, na última semana que eu ia passar, tipo, em janeiro, tipo, antes de eu me ir embora, eu ia embora fim de janeiro. E na primeira semana de janeiro, eu ia ter 6 exames. Meu Deus. Tipo, foi tipo 10 dias, eu ia ter 6 exames. E os 6 exames era tipo o exame final de todas as disciplinas. Era this is it, é agora. E eu fui passar o ano novo a casa, eu nem tive tanto tempo assim para estudar, né? Tipo, foi caos. Começaram os exames, exame após exame. E cada exame que vinha, eu entrava com a convicção, eu vou passar. Eu saía do exame e dizia, eu passei. Correu bem. Tipo, correu bem, não estou a perceber, mas eu passei. Eu passei. Até naqueles que eu não sabia nada, tipo, eu não sabia nada, eu ia estudar. Chegou a um ponto que já tinha estudado no dia anterior, tipo, era bué testes, não tipo, dá, chegou a um ponto, já era o caos mesmo, e foi mesmo com o que tinha e pronto. Eu passei a todas as disciplinas. A todas as disciplinas. Até a do 1,5. A do 1,5, eu não faço ideia do que eu tive naquele teste, mas eu passei. Eu passei. Com o 1,5, meu Deus. Eu passei nessa disciplina, eu passei nas outras todas, eu passei, tipo, nas disciplinas todas. Se calhar, foi o único semestre da faculdade que eu passei nas disciplinas todas. Até então. Sim. O mais difícil de todos. Uau. Foi aí. Então, tipo assim, eu vivi, tipo, um tempo nessa altura, tipo, incrível. E depois dessas disciplinas eu viajei muito, passei muito por lá e depois voltei. E pronto, ainda assim um pouco mais rápido, tipo, o tempo está a esgotar.
Foi isso que eu vivi nessa altura e isso foi a diferença toda, tipo, para tudo que eu vivi depois. Porque quando eu voltei, eu percebi que eu estava uma nova pessoa, estava completamente diferente e que não, tipo, eu estava apaixonada por aquilo, eu ia levar aquilo até ao fim. E tipo assim, era ok se Deus depois quisesse fazer uma outra coisa com aquilo, mas tipo, eu ia levar aquilo até ao fim. Sim. E o que aconteceu depois disso foi isso. Quando eu cheguei cá, a Lisboa, eu tive de encarar, eu senti que foi um outro teste, que foi, agora voltaste, aprendeste uma série de coisas e agora vais enfrentar os mesmos problemas de antes. Então, quando eu voltei depois em fevereiro, eu voltei à mesma faculdade, às mesmas disciplinas, porque era aquelas que eu não tinha passado, aos mesmos professores. E foi um bocadinho Deus a dizer-me, então vá, agora vai e põe em prática aquilo que nós aprendemos. Sim. Tipo assim, na situação de antes, eu tirei-te para tu viveres uma coisa, para tipo, tu perceberes que tipo, não tem a ver com as circunstâncias, então agora vai e põe em prática aquilo que tipo, tu aprendeste lá, com a mesma dificuldade do passado. Ou seja, os teus gigantes, agora eu vou enfrentar os meus gigantes, tipo, finalmente. Lá foram os mini gigantes? Lá foi tipo o tempo de preparação para a batalha. Não sei, tipo, a primeira experiência. E agora era tipo, agora vais enfrentar os teus gigantes, vais voltar ao teu mundo, às vozes que tu ouves, tipo, vamos ver como é que tu vais agir. Eu senti Deus tipo, presente em todo o momento. E eu levei a mesma mentalidade que eu tinha para aqueles testes e para aquelas dificuldades. Tipo, eu pensava de uma forma completamente diferente. Tipo, não, agora eu vou passar. Eu nunca mais reprovei uma disciplina. E eu fiz mais 3 semestres depois disto. E nesse mesmo ano que eu voltei de Erasmus, eu terminei a licenciatura, porque faltava tipo já 1 ou 2 disciplinas para isso. Sim. Eu lembro que estava num casamento quando saiu a minha última nota, tipo, do último teste, tipo, a disciplina mais difícil da licenciatura. Eu recebi a nota e eu tipo, ok, vou abrir em casa porque eu vou chorar either way. Eu abri a nota e tipo, eu comecei a chorar bem para as minhas amigas, elas ficaram tipo, então passaste ou não estamos a perceber. E eu passei, tipo, eu passei e tipo, se fosse com 10, se fosse com 11, 12, 13, eu cheguei a ter boas notas. Eu cheguei tipo, a gostar do que eu estava a aprender, tipo, finally. Sim. E tipo, a ter boas notas, tipo, umas notas melhores, tipo, do que antes, tipo, as coisas melhoraram mesmo, tipo, mesmo. E esse caderno que está aqui, isso é uma coisa que eu fiz, tipo, depois. É por isso que eu gosto tanto dos cadernos, essa é uma outra coisa. Eu fiz uma coisa que descreve muito o meu tempo em França, tipo, o meu tempo lá foi muito isto. Tipo, hoje eu descrevo tudo isto que eu vivi, tipo, esta temporada, como descrevo. É uma coisa que eu costumo dizer, tipo, Jesus fez. Ok. Tipo, essa é quase tipo um carimbo, eu gostava de ter um carimbo com isso. Eu tenho esta foto que eu escrevi, tipo, Jesus did, tipo, Deus fez aquilo que nós conversamos, tipo... Chega bem perto. Vou por aqui. Jesus did, eu uso isto lá em casa, eu uso isto em muitas ocasiões. E eu queria vos mostrar, tipo, não vou mostrar, mas tipo, basicamente, em vários dos meus cadernos, às vezes eu revisito os cadernos. Muito bom. E já aconteceu várias vezes eu revisitar os cadernos e voltar a reler algumas orações que eu já fiz. E literalmente escrever, tipo, Jesus did. Jesus did this. Tipo, e ele fez isto, ele fez aquilo. E, tipo, este é o meu caderno de Erasmus, pronto, agora já posso explicar. Este foi o meu caderno de Erasmus e eu sabia que eu ia escrever muita coisa aqui, porque, várias coisas. E depois de tudo, tipo, Jesus did. Tipo, eu escrevi isso em várias páginas, tipo, em várias coisas. Pronto, e aqui a minha última página, 18/1. Estou de férias, finalmente acabei o semestre, estou muito feliz. Eu passei a tudo. Uau! E essa frase era a que eu carregava, vou passar. Eu vou passar. Eu vou passar. Tinha uma amiga que ela me obrigou a escrever isso num papel. Muito bom. E a dizer todos os dias, eu vou passar. Eu vou passar. E eu quando terminei o Erasmus, eu voltei no avião e eu escrevi tudo aquilo que eu aprendi com a experiência que eu passei lá. Tipo, tudo que eu aprendi, mas tem aqui uma parte que é what now? Well, tem várias coisas, tipo, sei lá, tem várias coisas, tipo, eu revisito os cadernos e é mesmo tipo, uou, tipo, Deus fez tudo isso e eu quero aquilo tipo escrever para tu, nunca me esquecer. Sim. E tipo assim, se uma vez na vida eu duvidei, tipo, da existência de Deus, eu não vou duvidar mais, porque tipo, eu nunca mais me vou esquecer disto. E isto foi tipo tão marcante ao ponto de nada do que eu vivi depois vai tipo anular isto. Sim. E há várias coisas que nunca mais vai anular isso, que é, hoje eu sei onde é que está a minha identidade, hoje eu sei que tipo, processos são dolorosos e feios, tipo, eles não têm de ser bonitos, eu não tenho que perceber tudo já. Eu vou sim chegar ao céu um dia e fazer várias perguntas para Deus, porque tipo, eu até hoje, eu disse isto mesmo para Deus já, até hoje eu não entendi porque é que nós fomos tão longe. Porque é que tu me levaste tão longe nesta história? Porque é que nós tivemos que sofrer tanto tempo? Tipo, foi tão longe, isto prolongou-se tanto. Eu cheguei a um ponto na história que eu sentia que eu tinha aprendido, Deus, já aprendi tudo que era para aprender. Tipo, próximo, por favor. Tipo, chega, próximo, tipo, já chega. Eu dizia-me isto várias vezes, mas tipo, até hoje não entendi porquê. Tipo, até hoje não entendi porquê, mas a verdade é, eu não tenho que entender. E desde que eu voltei de Erasmus, depois eu passei nas disciplinas todas, eu terminei a licenciatura, pormenor, eu não terminei o mestrado ainda e eu literalmente esta semana entreguei, tipo, a minha tese, que a minha tese é sobre coisas que me apaixonam,
E é sobre coisas que eu aprendi em Erasmus, tipo, eu me apaixonei lá por estas coisas que eu estou a fazer até hoje. E ou seja, isto para dizer o quê? Desde aí os problemas continuaram, a vida continuou, eu passei todas as disciplinas, mas olha, passei 2 anos a fazer uma tese. Sim. Porque depois vieram outros desafios e eu voltei a ter que lidar com algumas perguntas de antes. Sim. Tipo, algumas perguntas como, eu sou capaz mesmo de fazer isto? E eu lembro-me de, tipo, este último ano ter estado a digerir algumas questões que eu ainda não tinha digerido na altura, que foi, ainda ficaram lá alguns restos de questões tipo, eu sou capaz de fazer isto? Eu vou mesmo ser engenheira? Tipo, será que eu consigo mesmo fazer isto? Eu sei que na altura não queria, depois Deus mostrou-me que eu conseguia, passei em testes, passei em tal, passei em coisa, mas uma tese, será que eu consigo? Sim. E Deus tem provado repetidas vezes, tu consegues fazer tudo, que eu comecei tipo a fazer tudo, tu consegues fazer tudo. Sim. Não há nada que seja tipo assustador, não há nenhum gigante maior do que tipo Deus, não há. Então hoje, tipo, eu olho para as coisas e assim, sabe que alguém um dia me veio dizer que uma coisa é impossível? Meu Deus, gente, eu fiz o meu curso. Não, eu fiz o meu curso. E você é engenheira, mesmo... Eu já sou engenheira. Eu já sou engenheira e o meu trabalho até me ajudou também a desconstruir isso, porque eu tenho feito muitas coisas que, eu sou capaz de fazer. Tipo, e ninguém olha com esse julgamento que eu mesma metia sobre mim, do género, se alguém me perguntar alguma coisa, vão perceber que eu sou uma fraude. Isso era tão uma mentira, tipo, é tantas mentiras, tipo, que o inimigo deixa, tipo, que nós acreditemos. Porque ele sabe muito bem o potencial que isso tem. Ele sabe muito bem o potencial que nós temos. Ele sabe muito bem o que é que nós vamos fazer e usar para Deus. Então ele vai tentar de tudo para, tipo, tu não fazeres isso. Vai tentar de todo, tipo, ele não tira os talentos e dons. Ele só ata as tuas mãos e pernas. É isso. Tipo, aliás, faz-te tu atares. Com medo. Com medo de aprender, que eu desconstruí isso. Com medo de fazer perguntas, que eu desconstruí isso. Com medo de não chegar ao fim. Tipo, eu tive que largar esse medo. Quer chegue, quer não chegue, valeu a pena fazer isto. Tipo, valeu a pena cada pessoa que eu me cruzei, valeu a pena cada tempo perdido, valeu a pena cada disciplina que eu reprovei, valeu a pena cada ano. E eu estou neste curso há 8 anos e eu finalmente vou terminar, mas valeu a pena, tipo, cada segundo mesmo, porque eu não seria, tipo, a pessoa que sou hoje e não teria este testemunho se não fosse, tipo, cada detalhe, cada minuto de tudo isso, de todos estes anos. E é o que nós estávamos a falar também antes. O que é que são 8? Eu tenho pensado muito nisto. O que é que são 8 anos nos meus futuros 80 anos, 90 anos, 100 anos? Mas o que é este testemunho quando eu morrer e ele ficar aqui? Sim, e até para pessoas que também estão na faculdade, ou estão querendo, ou estão passar agora o primeiro ano de faculdade, ou o segundo, e tá tudo um caos, e o que era um sonho antes virou um pesadelo agora. E tá um pouco, tipo, tá confuso? Como assim? Por que que... Será que sou eu, sabe? E as pessoas que, talvez alguém que esteja ouvindo, tenham as mesmas perguntas que você fez. E uma coisa que eu aprendi, que você falou que ainda não entendeu por que foi tanto tempo. Teve várias vezes que eu questionei isso pra Deus também. Por que as coisas demoram tanto pra uns e pra outros não. Eu vi uma pastora explicando o porquê disso. Porque às vezes Deus levanta exemplos. Exemplos extremos mesmo. Exemplos tipo 80. Pra se alguém tiver no 8, sofrendo no 8, olhar pro 80 e falar, ok. Se ela conseguir, então eu consigo. E é isso, Deus levanta exemplos. E eu acho que você não entendeu por que desse tempo. Talvez você seja um exemplo desse extremo. Que Deus te escolheu aquilo de seu favorito, né? São os favoritos escolhidos para muitas coisas. E algumas delas não são as que nós queremos. Nós somos favoritos, mas a gente acaba sendo escolhido para 80s. E viver um 80 é isso, é passar sei lá quantos anos no curso que você não entende por que foi aquilo. Mas agora você é um exemplo para todas essas pessoas que talvez estão do outro lado e estão tipo, o que eu tô fazendo aqui? Eu posso ter tido uma fase assim também, eu tive também uma fase do tipo, mas qual autoridade que eu tenho se você chegar com a sua história, sua autoridade, a pessoa vai falar, ok, eu vou conseguir. É isso. E eu cheguei a um ponto da minha vida de pensar, por que não eu, esse exemplo? Nós perguntamos tantas vezes, tipo, porquê eu? Por que não? E assim, o meu filme favorito tem esta frase, que é, por que não eu? Por que não eu? Sim. E é isso, nós damos um dos favoritos de Deus, e Deus, estou aqui, usa-me a mim, tipo, quero fazer para ti, tal e coisa. Não usa, por favor. Ele usa, só que tipo, é o todo, e não é só a tua história, e mesmo a tua história ele se importa. Não é também só acerca de ser um testemunho, porque houve uma fase que eu pensava isso, Deus, estou agora aqui, eu sou só tipo assim, uma exibição, uma montra, tipo, está tudo a acontecer na minha vida, os outros estão aí só a ver, tipo, vivo, fixe, quando boa, vou conseguir fazer tudo, e eu estou aqui sofrendo na mesma. Então nessa altura doeu-me, nessa altura pensar esta parte, que eu nunca tinha sequer questionado até então. Mas assim, ainda bem que eu questionei naquela altura, porque eu te garanto, eu não vou questionar mais. Eu não vou questionar mais.
E eu percebi logo, este testemunho foi logo exemplo, logo a seguir, tipo, algumas pessoas, tipo, logo a seguir. Então, tipo assim, vou sim partilhá-lo, vou sim, tipo, olha, e é isso, no meio de tudo, aprendi várias coisas mesmo, mas tipo, mesmo esta coisa de ser vulnerável no processo, tipo, não esperes para contar só ao fim. Eu estou a contar isto hoje a público, mas isto foi, tipo, foi algo vivido com muitas pessoas, tipo, que tiveram a par, não foi assim, e daí também a celebração, tipo, no final, tipo, a celebração, tipo, foi enorme, tipo, quando eu contei às pessoas, tipo, pá, cheguei à tese finalmente, ou já estou, tipo, a terminar, tipo, a história, tipo, ganha outro contexto. Então, quando vocês, aproveito isto para dizer, quando vocês me virem a celebrar, tipo, o fim do meu curso, agora vocês vão saber porque é que eu vou fazer uma festa de 2 dias. Não é porque, tipo, já foi muito difícil. Eu sei que, tipo, toda a gente mesmo é difícil. Eu aprendi mesmo que não era só eu que estava a passar por dificuldades, ok? Tipo, saiu um estudo, passado uns anos, da minha faculdade em específico, a falar da saúde mental dos alunos e da maneira como, tipo, todos eles, tipo, tinham problemas. E depois, tipo, eu falei com os meus colegas, meus amigos da faculdade, tipo, e com outros colegas, tipo, de fora, e, tipo, eles estavam a passar também. Só que nós passámos no silêncio, tipo, todos nós, tipo, os meus amigos da faculdade sofreram também, mas, tipo, todos nós estávamos tão envolvidos, tipo, na nossa bolha, porque, em específico, pronto, a minha faculdade tem, tipo, os melhores alunos do país, e aí, tipo, nós somos os melhores alunos de todas as escolas do país, então, de repente, estamos todos a lidar com o mesmo, que é aquele síndrome de impostor da perfeição. Então, todos nós estávamos a passar pelo mesmo, todos nós tivemos que encontrar o nosso caminho de perceber quem é que agora nós somos. Sim. E a sério, é tão mais fácil quando tu entendes que quem tu és, tipo, tem mesmo só a ver com quem Deus te criou para ser, e isso dá tanta mais liberdade para seres quem tu nasceste para ser, que não tem nada a ver com aquilo que os outros já disseram sobre ti. Então é mesmo preciso calar todas as vozes, ouvir a mesma verdade de Deus, refutar as tuas verdades, tudo aquilo que tu achas sobre ti e sobre todo o teu mundo, com a Bíblia e com aquilo que a palavra de Deus diz. Sim. E é tão importante em todo esse processo ter as pessoas a quem prestas contas, a quem tu és, a quem tu realmente és responsável em, tipo, ir e falar destas coisas que magoam. Havia dias de muitas questões que eu tinha mesmo de ir aos meus líderes e expor essas questões. No dia seguinte eu tinha uma maior maluca do mundo. Meu Deus, não acredito que eu disse estas coisas. Eu já nem sequer penso estas coisas. Porque era assim, um dia pensava em 1000 coisas, outro dia não pensava em nada. Ficava, tipo, tudo bem, vinha a alegria. E depois outro dia vinha o caos outra vez. Tipo, segundas-feiras, por exemplo, era tipo os piores dias da semana. Tipo, acho que quem sempre tinha uma dificuldade no trabalho ou escola, tipo, a segunda-feira é um dia muito difícil. Sim. E aí vinha ao domingo, tipo, auge, e vinha a segunda, muito baixo. Ou então, de repente, vinha aos domingos em que eu chorava o dia todo. E depois vinha a segunda, tipo, que energia que eu tenho, tipo, não interessa. Passa o processo com as pessoas, tipo, tu precisas. Sim. Tipo, tu precisas, não escondas, tipo, não escondas. Porque o teu testemunho só vai, não, ele vai ter poder, mas ele vai ter ainda mais poder. Tipo, se tu tiveres pessoas para quem fazer a jornada. E para além tu precisas mesmo. Tu vais precisar mesmo de ajuda. Sim. Yeah. Sozinho. Yeah. O que é uma coisa que eu aprendi, já falei no vídeo, é que sozinho. Não dá. Sozinho. Não dá. Você não vai lá nenhum. Não dá. Agora, faltam 2 coisas pra gente terminar. Ok. Sorry. Mas, sorry. não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu gosto de histórias compridas. Mas, uma coisa. Para as pessoas que estão vivendo a mesma coisa que hoje é sua história, mas que hoje é a realidade dessas pessoas. Eu queria que você pensasse, se você encontrasse a Bárbara do caos hoje, e ela começasse a falar com você, o que você diria pra ela? Assim? Se a Bárbara do caos lá atrás te chamasse pra um café hoje, o que você diria pra ela? Pra você falar com essas pessoas? Havia poucas coisas que as pessoas me diziam na altura que ajudavam. Então, tipo, é difícil, tipo, saber o que dizer. Mas acho que a primeira coisa que eu fazia era, tipo, dar um abraço nela. Muitas pessoas fizeram isso comigo na altura e não diziam mais nada. Muito bom. A segunda coisa é, tipo, eu dizia uma coisa que eu até fiz, tipo, mas eu dizia isso a qualquer pessoa a passar por isto. Fala em voz alta o que estás a pensar. Tipo, fala mesmo. Porque assim tu falares, se tu tiveres a chance de para perceberes tu quão ridículas, válidas, mas quão ridículas algumas questões são, tu eliminas logo essas da tua cabeça. Fica logo arrumado. Ainda assim, nunca percas a coragem de sempre expor isso. Porque o dia em que tu, tipo, fechares isso depois vem à tona mais tarde. É mesmo. Então, tipo assim, não escondas nada, fala tudo o que está a vir à tua mente, faz bem. Faz bem falar da tua dor. Tipo, do que está-te a custar, dessa frustração. Faz bem dizeres a Deus o quanto te sentes chateada e injustiçada. Exato. Faz bem porque, tipo, Deus não vai mudar por causa disso, vais mudar tu. Quando falas isso, vais mudar tu. Não deixes de estar na casa de Deus, por favor, nunca acredites que agora vais conseguir fazer esta parte sozinha ou que deves te afastar um bocado para te recompores. Não acredites nisso. O que eu diria mesmo, e o que eu diria a mim mesma é: não inventes, tipo, vais continuar a fazer essas coisas,
Pá, e há muito pouca coisa, porque eu acredito mesmo, tipo, a história, pronto, foi desta forma e acho que, pronto, o que eu dizia mesmo, é isto que eu disse, tipo, vais sentar-te e vais escrever, tipo, medos, frustrações, injustiças e aquilo que tu acreditas sobre ti. E agora vai procurar na Bíblia, tipo, onde é que isso está. E se isso não tiver, elimina e escreve, tipo, uma nova verdade. E depois começa a acreditar, e essa parte que nós falamos, começa a pedir, a acreditar, a pedir, a acreditar, todos os dias, é impossível, é impossível, é impossível, é possível, é possível, é possível, é possível, é possível. E isso é uma coisa que eu percebi que, inclusive, tipo, não foi preciso ninguém me dizer isso a mim. Eu fiz isso na época que eu estava sozinha. Não havia ninguém a dizer-me, tipo, ia ser possível, vais conseguir, vais conseguir. Foi na época, tipo, mais sozinha, muito com Deus, que eu comecei a acreditar nisso e eu disse isso a mim mesma. E no final do dia tu percebes que tu não precisas de mais nada exterior. Tu não precisas de nada exterior. Não há nada que vai mudar a tua situação, nem ninguém que vai conseguir vir editar o que está a passar na tua cabeça. Se tu achas que isso é a tua salvação, não é. Não é. Então Deus levou-me para um... E eu tive isso muito visual, tu se calhar não vais ter muito visual, mas tipo, sabe isto. Deus levou-me para um lugar em que eu não tinha mesmo nada. E Ele mostrou-me que eu só precisava dele. Então é isso. Tipo, pede. Muito bom. Muito bom. Eu só queria dizer uma coisa que eu ia dizer antes, eu esqueci, eu lembrei agora. Que é que às vezes a gente pensa que na universidade ou na escola não é o lugar que Deus vai usar a gente. Não é o lugar para mostrar que nós somos filhos de Deus. Não é lugar para isso. Eu faço isso na igreja. Eu pensava assim. Mas o meu pastor, aquele pastor que eu te falei que foi o que me deu um chapadão para eu começar a estudar, ele me falou assim, você é filha de Deus, você tem que ser o exemplo dentro da sala de aula. Isso me quebrou. Porque eu pensei que realmente estava na universidade pra evangelizar, ou sei lá. Certo. E não era isso. Eu tava ali pra estudar. E com as minhas notas, evangelizar. Então, se calhar, depois do ânimo que a Bárbara te deu, depois da história que a Bárbara te contou, tá vendo? Lembra que você pode, se você tá com essa cabeça de, mas isso, eu não foi pra evangelizar, que eu ouvi, ou não foi pra emissões, tipo, evangeliza com suas notas. Evangeliza com a sua postura. Mas já tive anos frustrados. Não faz mal. A gente acabou de mostrar que tá tudo bem. E você pode se levantar e ser diferente. Tá tudo bem mudar. Muito obrigada, Bárbara. Eu tenho que pegar o livro. Vai lá. Calma, conta. Vou só aproveitar para fazer mais uma coisinha. Tá bem. Em relação a isso também. Que tem mesmo a ver com isso. Tipo, se calhar, no meio de toda aquela frustração e de tudo... Vai lá. No meio de toda aquela frustração e de tudo, se calhar o facto de eu ainda conseguir animar um amigo meu que estava até mais à frente na jornada da faculdade, em disciplinas mais à frente, eu ainda estava mais para trás, e o facto de eu conseguir animá-los e fazer com que, tipo, olha, vai dar tudo certo, e de conseguir apoiar isso, e de não juntar isso com a minha história, isso é uma prova também de como, tipo, Deus conseguia me dar alegria no dia-a-dia, alegria para viver isso, e com tudo aquilo que eu vivi, eu depois acompanhei, tipo, outras pessoas, eu depois vivi o resto da jornada na faculdade com outras pessoas, e todas as pessoas que eu conheci foi mesmo por um propósito, todas essas pessoas, cada bocadinho, foi por um propósito. Então, Deus pode realmente usar qualquer coisa, qualquer situação, e Ele vai-te colocar num lugar para fazeres uma coisa específica, que é aquela coisa que tu foste lá fazer, se é a faculdade, é estudar. Então faz isso com excelência, como se fosse para Deus, literalmente. Porque é exatamente isso que Ele vai querer de ti no final do dia, e no final do dia é a tua postura em tudo o resto que vai ditar isso. Então, faz isso. Desculpa, imprevisto. Voltei. Ela vai gravando. Se eu não escrevo na minha agenda, se eu não escrevo na minha agenda, não existe. Não existe, não acontece. Aí, enquanto você estava falando, eu fiquei, calma, onde tá o livro? Onde eu pus o livro? E agora? Enfim. Mas pronto. Pra quem não sabe, eu escrevi um livro! É muito lindo. E todos os meus convidados vão receber o livro a partir de agora. Uau, Você privilegiada. tá inaugurando a recepção do livro. Lamento. De verdade, eu espero que você goste de verdade. Não é só pra fazer propaganda, é pra fazer propaganda também. Não faz mal, cá está. Vamos fazer propaganda à vontade. Porque sim, isso é incrível. Mas eu de verdade eu espero que você goste. E quando você estava falando, eu pensei muito em muitos poemas que dizem sobre essa fase, sabe? Que falam sobre essa fase, porque querendo ou não, eu escrevi na faculdade também, né? Então, e eu espero que muito que você goste. Eu te dediquei um poema
Que foi o que veio na minha cabeça, só que agora eu tô pensando em muitos outros que Ok. fazem sentido. Deixa-te apontar para tu dizer. Sim, aí eu vou colocar uma bolinha à volta de todos que você vai falando e falar, esse também, esse também, esse também. E eu espero que você goste. Obrigada mesmo. E se você gostou desse vídeo, você vai gostar do meu livro. Muito bom. Então, olha, já vou ler porque... Meu Deus. Eu vou deixar o link embaixo e muito obrigada de novo. Obrigada mesmo. Tá bom, também. vou desligar pra vocês, mas eu vou continuar conversando com ela. Tchau, gente!